As pessoas estão morrendo de falta de esperança, de desespero. Quando você tira o senso de agência das pessoas, você está tirando a dinâmica mais central de quem você é como humano. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Qual é a diferença entre mente e cérebro? E também, é a mente que controla o cérebro ou o cérebro que controla a mente? Fez uma das minhas perguntas favoritas. Esse é realmente um ótimo lugar para começar. Eu tenho alguns adereços. Ok, Posso mostrar? pode mostrar. Explica aí. Quero entender de forma simplificada. Ok, então aqui está um cérebro no crânio, não verdadeiro. E a terminologia dos últimos 40 anos é que a mente e o cérebro têm sido usados de forma intercambível. Então a maioria das pessoas pensa que quando você está falando com a mente, você está falando com o cérebro. E quando você está falando com o cérebro, você está falando com a mente. E a maior parte da literatura, mesmo a literatura científica que a mídia tende a publicar, fala sobre como o cérebro produz pensamentos ou o cérebro produz a mente. Mas seu cérebro, na verdade, não pode fazer nada por conta própria. Se você está morto, se isso fosse um cérebro de verdade, se eu apenas o tirasse da cabeça de alguém, o que eu não faria, mas se estivesse sangrando e tudo mais, e se você olhasse para este cérebro, poderíamos olhar para ele o dia todo, mas ele não faria nada. Qual é a diferença entre um cérebro morto e o seu e o meu e dos espectadores? É que você está realmente pensando, sentindo e escolhendo o que está vivo. Sua mente tem essa capacidade de saber o que você está fazendo neste momento. Enquanto me ouve, você está processando as ondas sonoras auditivas e eletromagnéticas de luz por meio de sua capacidade de pensar, sentir e escolher, que é a mente. Sua mente é uma unidade de processamento única e brilhante, um campo gravitacional ao redor e através de seu cérebro e corpo. E você converte o que está ouvindo e vendo em um significado real. Esse significado é formado por árvores que você realmente cultiva em seu cérebro. São 400 bilhões de ações por segundo. Você está usando sua mente para traduzir sinais auditivos e visuais em estruturas semelhantes a árvores de proteínas em seu cérebro para entender o que estou dizendo. E então, cada coisa nova que eu digo, você está processando mais e mais. E tudo o que estou dizendo está na seção raiz, porque é a fonte da informação. E o tronco da árvore e os galhos são a sua interpretação do que estou dizendo. E você está ligando isso a outras coisas existentes que estou desencadeando ao momento em que você soube qualquer coisa em sua vida relacionada a um assunto. E isso continua. E é isso que fazemos o tempo todo. Sua mente está sempre com você e sua mente trabalha através do cérebro e o cérebro então responde. Aqui está um pequeno modelo. Então sua mente é o campo gravitacional. Esta é a ciência hardcore vencedora do Prêmio Nobel da descoberta do campo gravitacional. Na verdade, Einstein falou sobre isso no início do século XX, como cada ser humano tem esse campo gravitacional, esse campo eletromagnético ao nosso redor. E isso é basicamente através de nós. E quando você morre, isso não existe mais, e é isso que está te mantendo vivo. E esse é o pensar, agir, escolher, a versão psicológica e a versão científica, e esse é o campo gravitacional. Então é um pouco como um imã. Esta é uma maneira super fácil de entender. Se você imaginar um pedaço de papel branco e colocar uma limalha de ferro no papel, talvez tenha feito isso na escola, e então você traz um imã e o coloca no meio dessa montanha de limalhas de ferro. E de repente você tem esse lindo campo eletromagnético. A limalha de ferro se arranja neste campo ao redor do imã. Então você não pode ver o campo eletromagnético. Mas só pode vê-lo por causa da limalha de ferro. É invisível, mas as limalhas de ferro seguem o traçado do campo. Portanto, você pode vê-lo. Assim, a relação entre o ímã e o campo permite que as limalhas de ferro se expressem nesse padrão. O cérebro é como o ímã e o campo é a sua mente. E o relacionamento permite que você expresse o seu comportamento. Portanto, o pequeno padrão são seus comportamentos. E o mais importante é que essa é a fonte primária. Você nunca para de pensar, sua mente está sempre ativa. Você acorda com sua mente, você come com sua mente, você escolhe suas roupas com sua mente, está fazendo podcast com sua mente, vai dormir com sua mente. Portanto, a mente é a fonte. Se você não entender e administrar, vai virar uma bagunça. E se estiver uma bagunça, seu cérebro ou corpo estarão numa bagunça e você não pode alcançar a grandeza. Então, para alcançar a grandeza, você precisa entender a mente. Bastante informação. Uau! Vamos terminar o podcast agora. Isso foi perfeito, Então, quão amplo isso pode ser esse pensamento, as ideias são pensamentos? Há um campo energético ao seu redor? Sim. Dentro de você, conectado de todo o seu corpo e também fora do seu corpo. É isso que eu estou ouvindo você dizer. Totalmente. E o quão longe esse campo se estende? Está a 2 pés à nossa frente, são 6 pés, é um
Um campo de futebol, quão longe isso pode ir? Nós realmente não sabemos porque quando você está falando sobre física quântica e campos gravitacionais, ocorre muita interação. Mas o que a ciência parece mostrar é que é ao nosso redor. Mais ou menos assim. É bem próximo, é. Sim, mas provavelmente é maior porque interage com todo mundo, todos têm esse campo. E então vivemos em campos gravitacionais. Então tudo ao seu redor é um campo gravitacional, tudo está interagindo. E é por isso que quando você se aproxima de alguém, um exemplo seria um choque eletrostático. Quando você passa por alguém, você consegue isso. Em um nível mais psicológico, você pode experimentar esse campo como se estivesse de bom humor. E então você começa uma conversa com alguns amigos, e eles estão totalmente deprimidos. E você sai de lá pensando, eu me sinto péssimo e preciso ir tomar um banho. Então o campo deles interagiu com o seu e impactou você, porque esse campo vem da sua mente, que então usa o cérebro e converte o que você está experimentando nesses pensamentos. E então esses pensamentos estão gerando o campo. Existe todo esse relacionamento, esse conceito de limalha de ferro, e há esse vai e vem. E isso é literalmente fótons. Einstein mostrou isso, que estamos literalmente gerando de nossos pensamentos enquanto falamos de nossos pensamentos, que você não pode falar sem pensamentos. Você constrói pensamentos e então suas ações, comportamentos e comunicação vêm dos pensamentos. Então isso geraria saúde, é uma árvore verde bonita e saudável. E aqui está um tóxico, portanto isso seria um tóxico. A depressão ou qualquer que seja de negativo que faria fótons tóxicos. E estes são os que fariam você sentir isso. Você sente essa negatividade, essa sensação de que você está perto de uma pessoa feliz e você se sente incrível. Isso não é uma coisa etérea. Estamos falando sobre as ciências não físicas da física quântica e da física, mas é real. E há um impacto e um efeito, e podemos controlá-lo. Essa é uma coisa interessante. E o que você diria ser a definição de física quântica e qual a relação com a mente? A física quântica é considerada uma das ciências mais fundamentais e precisas em seu nível mais simples, porque realmente teve uma fama, mas já existe há muito tempo. Basicamente lida com o invisível, partículas, ondas e o nível subatômico. Então, o que podemos ver agora olhando um para o outro seria o que consideraríamos o reino da física clássica que você pode ver, tocar, sentir e ouvir. Então é muito... E você pode operar nele, né? Sim, isso é a física, mas se você realmente... E nós vemos pelo estudo do átomo que as coisas ficam cada vez menores, e então você tem o nível subatômico entrando no molde quântico. Assim que entramos no nível subatômico, vemos que o átomo não é realmente um átomo. As partículas mudam de acordo com suas ondas e suas partículas, mas somente quando você realmente as olha. Portanto, é considerado o efeito do observador, e é muito interessante porque significa que temos essas ondas de energia, e quando fazemos uma escolha, criamos a realidade. Então, quando você pensa, sente e escolhe, você muda seu cérebro. Essas três coisas sempre andam juntas. Sempre pensar significa que você está sempre sentindo e pensando. Sentindo significa que você está sempre escolhendo. E está acontecendo a cerca de 400 bilhões de ações por segundo, constantemente. Então estamos processando este mundo ao nosso redor ao pensar, sentir e escolher. E então construímos pensamentos. Portanto, há essa consequência estrutural. Então o pensamento é, na verdade, uma resposta física de pensar, sentir e escolher. E a física quântica está nos ajudando a entender isso. Mas a física quântica é fácil de entender com a física clássica. Física clássica e física quântica de um mundo não físico trabalham juntas. Isso faz sentido? E quando a gente sente algo, quando algo acontece, há um acontecimento na vida, alguém toca a gente sente isso primeiro, a gente acha que a gente sente alguma coisa. E como funciona essa conexão entre corpo e mente? Boa pergunta. É pensar, sentir e escolher, assim como... Então eu toco no seu ombro. Você pensa primeiro ou sente primeiro? Vai acontecer praticamente simultaneamente, porque há a sensação, e isso imediatamente estimulará o pensar e depois sentir, e então escolher. Portanto, o sentimento, o pensamento, a escolha trabalham juntas para entender o impacto físico e o que ele significa, e se é ameaçador ou não. E todos os tipos de decisões são tomadas em sua mente e acontecem super rápido. Então é pensar, sentir e escolher, pensar, sentir e escolher em ciclos. E é muito, muito rápido. Falamos de 400 bilhões de ações por segundo, mas na verdade é 10 elevado a 27 ou mais rápido, o que é uma velocidade inconcebível. E o que eu fiz foi tentar entender isso. O que é um pensamento? Memória, mente, cérebro e como eles interagem, como influenciam. E como é isso?
Absolutamente, eu certamente vou tentar. Então, passei 38 anos estudando isso e comecei no mundo do trabalho mais clínico. Pratiquei clinicamente por 25 anos. Inicialmente, comecei minha pesquisa nos anos 80 e, curiosamente, nos anos 80, fomos ensinados que o cérebro não pode mudar. Minhas palestras giravam em torno do cérebro fixo. Então a mente é fixa, o cérebro é fixo, a mentalidade também? Sim, então é isso. Você só precisa aprender como contornar isso. E isso é apenas compensar, mais como um tipo de filosofia de compensação. Lembro-me de pensar em uma das minhas palestras de neurociência que isso não funciona para mim, porque estamos mudando e crescendo como humanos. Então eu disse, não, vou começar a pesquisar isso. E meus professores me disseram que essa é uma pergunta ridícula. E na verdade eu fiz uma palestra no TED sobre isso. A ridícula questão da neuroplasticidade. Então nos anos 80 eu disse, qual é a pior situação? Eles disseram, é uma lesão cerebral traumática. Seu pai passou por isso. Isso é praticamente descartado. E nós fomos treinados, como eu disse, para compensar. Então eu disse, bem, quase não há pesquisas nos anos 80 sobre lesões cerebrais e como tratá-las. E então pensei, bem, vou começar por aí. E então trabalhei com pessoas que estavam em coma por mais de 2 semanas. E nesse estágio, se você ficasse em coma por mais de 8 horas, o dano cerebral era considerado irreversível. Hoje em dia, sabemos que não é o caso, mas nos anos 80, essa era a filosofia. Então eu estava nadando contra a corrente quando se tratava desse conceito. De qualquer forma, apareci demonstrando que ao usar sua mente e não de uma maneira estranha, é um gerenciamento mental muito sistemático, deliberado e intencional de maneiras diferentes. E a construção cerebral é diferente ao lidar com emoções de maneiras diferentes, que você pode realmente mudar isso. Então, meu primeiro estudo de caso foi uma garota que tinha 16 anos na época do acidente, e ela havia perdido um ano inteiro de escola, considerado um vegetal. Quer dizer, era isso que os médicos costumavam dizer naquela época, o que é uma coisa terrível de se dizer. Para encurtar a história, depois de 8 meses, ela não apenas conseguiu, mas também mudou. Comecei a trabalhar com ela quando ela estava consciente, meio que no nível da 2ª série, e seu grande objetivo era voltar para terminar a 12ª série com seus colegas. Isso é uma tarefa impossível, todos os médicos falaram, não vá por esse caminho, não vale a pena. Então eu disse, bem, eu era uma nova cientista muito jovem, totalmente envolvida nisso, e disse, bem, você vem comigo, vamos fazer isso. Em 8 meses, ela alcançou o nível 12º ano, terminou a escola com seus colegas e obteve um diploma universitário. E uma das coisas mais legais era que ela era realmente uma aluna mediana e nem era boa em matemática. Após o acidente, usando sua mente para mudar seu cérebro, ela se tornou uma gênia da matemática e posso contar uma história após a outra. E isso realmente me motivou a trabalhar em todos os aspectos. Agora eu realmente tenho que entender o que está acontecendo. E por acaso eu morava na África do Sul, onde cresci na época. Nasci no Zimbábue e cresci na África do Sul na era do apartheid. Quero dizer, isso realmente me envelhece, não é? Voltando, trabalhei na era do apartheid, na transição e na era pós-apartheid. Então eu estava vendo todo o trauma socioeconômico, o trauma do racismo. E trabalhei 3 dias por semana naqueles ambientes com pobreza extrema e tudo mais. E trabalhei em Ruanda, devastada pela guerra, e trabalhei com a riqueza dos ricos CEOs de corporações, escolas, em todos os lugares. Meu laboratório era o primeiro a tentar entender os humanos e a mente, e fugir desse conceito científico de que a consciência é uma questão difícil e ninguém está realmente fazendo nada. Estamos apenas falando sobre isso como sendo essa coisa filosófica indescritível que vamos deixar de lado, e um dia a ciência promissora fará isso. E pensei, não posso fazer isso porque eu sou a mente, você é a mente. Você pode ficar 3 semanas sem comida, 3 dias sem água, 3 minutos sem oxigênio, mas não fica nem 3 segundos sem usar a mente. Portanto, minha premissa subjacente estava tipo, ok, se for esse o caso, como o administraremos? E se eu não conseguir, o que farei com a minha pesquisa? Você pode aprender a administrar, a mente é maleável. Você pode direcionar a neuroplasticidade do seu cérebro. Fiz algumas das primeiras pesquisas sobre neuroplasticidade na minha área no final dos anos 80, início dos anos 90, antes de ser aceita por meados dos anos 90. E mostrei meu argumento com a tese de que a mente está sempre mudando o que ela é. Então você acorda e está experimentando tudo, conversas, e-mails, podcast, vida, política.
Você está imediatamente imerso na vida e você está processando isso em sua mente. Você está crescendo em seu cérebro e está fazendo isso a cada momento do dia. Então, se eu não controlar, vira uma bagunça. Mas se eu controlar, então não é uma bagunça. Agora, eu sei que não podemos controlar os eventos nas circunstâncias. Todos nós concordamos com isso. Portanto, não estou falando sobre a lei da atração e dizendo 15 afirmações positivas. E isso vai consertar sua história. Não, eu não estou falando sobre isso tudo. Não é realista. Estou falando sobre o fato de que você não pode controlar eventos e circunstâncias, mas pode aprender a controlar sua mente, o que significa suas respostas. Então, sim, as coisas vão acontecer. Covid, trauma, morte, a vida acontece. Mas é como você lida com isso. Seu caso é um exemplo. Sua vida foi jogada de cabeça para baixo e a vida de sua família também virou de ponta cabeça. Mas você administrou sua mente e se recompôs. Então você está fazendo esse conceito de qualquer maneira. Grandeza vem de nós, gerenciando nossa mente. E a grandeza não significa necessariamente que você tem milhões no banco. Significa que você tem paz mental. Esse é o tipo de caminho que queremos seguir, em oposição a essa versão muito exteriorizada disso. Uau. Isso é poderoso. Como a gente aprende a administrar a mente de maneira mais positiva em resposta ao caos, ao estresse, traumas, dramas da vida ao nosso redor e... Obviamente a gente pode influenciar certos eventos a se manifestarem em nossa vida, mas a gente não pode controlar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente só reage. Então, como a gente aprende a reprogramar a mente para que a gente possa ter paz interior quando houver trauma e dor ao nosso redor? Questão brilhante! É uma habilidade que aprendemos, então é muito bom saber disso. Nunca é tarde para começar, mas quanto mais cedo começarmos, melhor. Eu tenho 4 filhos adultos, eles cresceram com essas coisas. E como eu aprendi coisas novas, eles se tornaram meus ratos de laboratório. E meu marido e todos eles trabalham para mim. Eles são todos filhos incríveis ou filhos estranhos? Totalmente, sim. Temos que fazer essa pergunta. Dominique é minha produtora, então eu acho que ela está indo muito bem. Mas a coisa mais importante da mente é a gestão da mente, é aceitar a depressão, a ansiedade, até mesmo as palavras assustadoras, como bipolar, esquizofrenia, e então ir para o tipo de coisa que podemos aceitar, tristeza, raiva, etc. Estas não são doenças. Esta é a maior mensagem que eu provavelmente tenho. A segunda maior, a primeira é que a mente é a fonte. Se você não tiver a mente certa, você pode ler todos os grandes livros que quiser e ir a todos os grandes seminários de autoajuda. Mas a menos que sua mente esteja certa, você nunca usará essas coisas. São apenas dados. E falta mais uma etapa, que é entender essa autonomia. Esse senso de agência que temos para gerenciar o que está acontecendo ao nosso redor e aceitar. Em parte, administrar não é fazer com que as coisas ruins desapareçam, mas saber viver com coisas ruins porque elas não vão embora. Portanto, desespero, raiva, depressão, ansiedade, todas essas são respostas completamente normais. Elas são mensageiros úteis de sinais de alerta, ao contrário de doenças assustadoras. Não são doenças cerebrais neuropsiquiátricas, como disseram. Na verdade, são respostas. E porque são respostas de nossa mente no mundo, usamos nosso cérebro e nosso corpo para expressá-las. Porque temos a mente e tem que ser o cérebro e o corpo para construir os pensamentos. E então usamos isso para falar. Estamos usando nosso físico para armazenar o que processamos, para converter e depois falar. Então, obviamente, se nossa mente está uma bagunça, nosso cérebro e nosso corpo estarão uma bagunça. Se controlarmos nossa mente, podemos mudar nosso cérebro, podemos mudar nosso DNA. Você pode literalmente mudar seu DNA, seus marcadores de sangue. Se você mudar de ideia? Se mudar de ideia, você pode influenciar imediatamente seus biomarcadores. Se você está em um trauma agudo e você passa por apenas... Ok, deixa-me explicar de uma forma muito simples. Estou testando um dispositivo de monitoramento contínuo de glicose para fins de pesquisa. E aconteceu de eu estar usando, porque você usa e monitora seus níveis. E eu queria ver em termos de saúde mental e de neurociclo que desenvolvi. Queria ver o impacto. E aconteceu de eu estar passando pela experiência de um trauma muito agudo em nossa família em dezembro. E no momento do trauma, eu vi no meu monitor de glicose que minha glicose havia disparado para 240. Isso é um nível de ataque cardíaco.
Imediatamente gerenciei minha mente por meio do neurociclo, que é o conceito que desenvolvi, um sistema, qualquer um pode aprender. E baixei meus níveis de glicose em segundos de volta ao nível normal. E a cada ciclo eu controlava isso. E se a glicose estiver nesse nível, seu cortisol dispara. Nesse nível, seus DHEAs caem, sua homocisteína aumenta. Tudo isso significa que seu sistema imunológico está sob ataque. Exatamente. Você tem uma tempestade de citocinas como com o Covid. E, de fato, o sistema imunológico do seu cérebro e o sistema imunológico do seu corpo reconhecerão aquele evento traumático, aquele trauma estabelecido, ou aquela má administração, que reconhecerá isso como um invasor, como um vírus como o Covid. Você obtém a mesma resposta para uma coisa mental, um pensamento que é a consequência da mente. Pense, sinta, escolha, você constrói pensamentos. Pensamentos são feitos de raízes, árvores e galhos, que são as memórias. Pensamentos são feitos de memórias como árvores são feitas de galhos. Isso é tóxico. Isso estimulará a mesma resposta no sistema imunológico como se eu tivesse Covid ou outro vírus. Qualquer tipo de dano em meu corpo, o sistema imunológico vê isso como uma ameaça à sobrevivência, porque estamos por um fio para a sobrevivência. Então, seu sistema imunológico diz, isso é uma ameaça, vamos enviar o exército, linfócitos T, linfócitos B, macrófagos, vamos consertar isso. E cria uma inflamação que é um estado temporário de cura. Proteger. Sim, exatamente, isolar e proteger. E então você deve consertar isso e resolver, encontrar a causa raiz. E então aí entram os fatores anti-inflamatórios e a inflamação vai embora. Mas se não lidarmos com as coisas e não lidarmos com nossos traumas passados e não lidarmos com esses padrões em nossa vida que estamos representando, isso é uma discussão constante. Todos nós temos esses padrões tóxicos. Ninguém está imune. E os sinais disso são coisas como depressão e ansiedade. E eles estão simplesmente dizendo a você, ei, há um padrão. É um padrão baseado em um trauma, um hábito tóxico que você desenvolveu. Mas esse padrão está realmente colocando o seu corpo sob esse tremendo estresse, até o ponto em que seu DNA é afetado. E eu mostrei em minha pesquisa que se você pensar na letra do DNA, se você retirar um cromossomo, parece um X. E onde você vê minhas unhas rosas. Essas unhas rosas, então, representam o que chamamos de telômeros. E os telômeros são uma conexão de como você está gerenciando sua mente. Muito interessante. E também são baseados em quanto tempo você vai viver, não é? Exatamente. Se os telômeros forem longos. Totalmente correto. Então, se eles estiverem sob ataque, morrendo, você também vai morrer fisicamente cedo, né? Exatamente. Foi isso que mostrei. Portanto, no início do meu ensaio clínico, tínhamos sujeitos que coloquei neste livro. Tínhamos cobaias e, na verdade, tem uma foto de um dos cérebros dessa pessoa. Isso é olhar para dentro de seu cérebro. E o azul representa alguém totalmente deprimido. E todos os biomarcadores dessa pessoa estavam na inflamação do cortisol. Isso mostra que os níveis de energia no cérebro são muito baixos. Azul significa muito, muito deprimido. E essa pessoa estava. A narrativa deles foi um tremendo trauma em suas vidas. Eles estavam offline. Eles estavam lutando com relações de trabalho, um monte de coisas. Tudo estava desligado. Tudo estava desligado, dormente. Eles estavam prontos para o check-out. Em que página está isso? Eu quero ver aqui. Isso está na página... Eu deveria saber as páginas de cor. 161. Ok, ótimo. Você provavelmente tem em preto e branco nessa versão. Então, os telômeros dessa pessoa, quando olhamos para o DNA deles, eles vão te dizer como quanto mais curto eles são, mais fracos são suas células. Mais curto é o seu tempo de vida, mais vulnerável você fica a doenças. Isso será mostrado em termos de sua idade biológica. Seus telômeros eram curtos e prejudiciais à saúde. As idades deles nesse assunto específico. E você também tinha um grupo como esse. Elas eram semelhantes. Sua idade cronológica, real, estava em meados dos anos 30, mas sua idade biológica... 70 ou algo assim. Ficam doentes de 70 anos. Que loucura! Louco, né? Em 9 semanas de controle mental, não trabalhei em... Não uso remédios. Eu falo sobre dieta e outras coisas, mas neste ensaio clínico em particular, foi puro gerenciamento da mente. Apenas o neurociclo. Apenas mantenha sua mente sob controle. E esse cinza significa que o cérebro dele se estabilizou, que as ondas cerebrais estavam sob controle. Então aqui eles estavam dizendo, estou com depressão, estou sem esperança, todos os biomarcadores de DNA. Aqui eles estão dizendo, agora sei por que sinto depressão, não estou deprimido, agora sei por quê. E a depressão simplesmente é um sinal de uma
causa subjacente. Não é quem eu sou, não é isso, não é uma doença. Aos 63 dias, e esses números são muito significativos, eles estavam vendo uma mudança de comportamento em suas vidas. Ok, então eu sei que ainda fico deprimido, mas sei por quê e sei o que fazer. E houve mudanças em seu comportamento. Eles estavam de volta ao trabalho, voltaram a dormir. Todos os tipos de relacionamentos não são mais suicidas. E eu posso continuar e continuar e continuar. Este sujeito aqui estava no grupo de controle. Portanto, eles não têm controle mental. E o que você verá é muito vermelho e caótico. E aquele vermelho mostra um cérebro completo que é como um tsunami em seu cérebro, cujos biomarcadores eram terríveis. Os telômeros do DNA dessa pessoa eram muito curtos. E assim, com o gerenciamento da mente em 9 semanas, mostramos como você literalmente pode mudar seus telômeros, que são seus marcadores de envelhecimento de saúde mental e física. E isso é bastante incomum porque a maior parte do trabalho com telômeros foi feito em torno de dieta e exercícios. Certo, e também sobre folhas verdes e base de plantas. Exatamente, o que é significativo. E também tem havido algum trabalho sobre meditação, mas acho que este é o primeiro estudo feito sobre realmente fazer um trabalho mental deliberado e intencional para mudar. E então vimos quedas significativas também nos marcadores de inflamação e marcadores de sangue. Mas o mais importante era a narrativa, a história da pessoa. Se nos afastarmos da biologia por um minuto e ouvirmos a história da pessoa, e essa pessoa que estava offline, estava online, estava vivendo novamente. E eles também tiveram essa aceitação. E é a isso que eu queria meio que voltar a quando você começou. Viver e administrar sua mente não significa que vai ser uma grande rosa. Isso é louco. Na verdade, é a capacidade de estar bem e em paz com momentos de depressão e realmente procurar a mensagem e vê-la como útil. Temos essa filosofia muito estranha que está no lixo há cerca de 40 anos, onde olhamos para a depressão e a ansiedade e esse tipo de coisa como doenças cerebrais neuropsiquiátricas e como sintomas ruins que você deve suprimir. Como sintomas de câncer, você deve suprimir. Nossa miséria da vida foi medicalizada. Para citar uma brilhante psiquiatra, Joanna Moncrief. Então, temos que ficar realmente atentos a isso. Mas, na verdade, a verdade é que essa depressão e ansiedade não são doenças. São apenas instintos de sobrevivência. Está dizendo a você, ei, preste atenção, tem alguma coisa acontecendo. Você precisa descompactar. Algo não está funcionando como deveria. Algo não está funcionando e está se manifestando como um padrão que precisa ser tratado. O que você está dizendo é que não existe uma doença de saúde mental, que no caso é mais um padrão ou algo que a gente devia estar atento, mas não é uma doença real. Não, não é uma doença. E eu sei que isso contraria a filosofia atual, mas se você olhar para a ciência, há um grande corpo de ciência. Na verdade, se você interpretar toda a ciência em torno desse campo e realmente observar o que está sendo testado, verá que eles estão procurando o correlativo neurobiológico. Você está procurando onde no cérebro está a depressão. Durante anos, fomos informados sobre o desequilíbrio da serotonina causadora da depressão. Isso não é uma teoria, nunca foi comprovada. Foi ótima para marketing, para vender drogas e também uma maneira simplista de dizer a alguém, ei, você está deprimido, não se preocupe. É um desequilíbrio químico. Deixe-me dar-lhe uma droga para corrigi-lo. Queremos essa mentalidade de solução rápida. Assim como a medicina avançou e a tecnologia avançou, ficamos muito presos na solução rápida, mas a vida não é assim. A mente não é assim. A mente é separada do cérebro e do corpo. Você pode aplicar esse tipo de pensamento, não uma solução rápida, mas pode aplicar um diagnóstico sintomático, uma abordagem de tratamento ao corpo, ao cérebro e ao corpo físico. Mas quando vem à mente, há essa sensação gravitacional, essa força, essa coisa de pensar, sentir e escolher, não vai passar. A meditação não vai mudar a forma como você pensa, sente e escolhe. Não vai se livrar disso, só vai entorpecer seu cérebro. Ao mesmo tempo, quando essa droga passa, isso ainda está lá. Ainda está sendo reconhecido pelo sistema imunológico do seu cérebro como um problema. Isso está aumentando sua vulnerabilidade. Quanto mais tempo estiver lá, mais aumentará sua vulnerabilidade a doenças. Você sabe, Deus. E é isso que te deixa preso. E esses são os padrões, então não é uma doença. É uma resposta humana normal. Todos nós sabemos que todo mundo está falando sobre a próxima pandemia como saúde mental. A saúde mental sempre foi um problema. Luiz, desde o início dos tempos, a humanidade lutou com a vida, com problemas, com a morte, com lutas, com guerras, com o que quer que seja. A saúde mental não está aumentando, mas a má administração da saúde mental, tornando-a uma doença, criou um problema totalmente novo. Uau! Antes da pandemia, eles começaram a fazer um estudo populacional em meados dos anos 90. E isso foi quando eu estava praticamente nos primeiros dias de prática, 10 anos de trabalho. E comecei a ver essa tendência e estava observando o estudo da tendência de pessoas viverem mais.
Nós sabemos, todos nós ouvimos esta mensagem. Isto é o que ouvimos. As pessoas estão vivendo mais por causa dos avanços da medicina e da tecnologia. Nenhum de nós questiona isso. Mas algo aconteceu em 96 que começou a questionar isso em meados de 2000. Era um fato estabelecido e pesquisado que não vivemos mais. Que a tendência de as pessoas viverem mais tempo, na verdade, se inverteu. E que temos uma pandemia de mortes por desespero, onde as pessoas estão morrendo de doenças evitáveis, de estilo de vida, e a faixa etária mais afetada é entre 24 e 65 anos. A faixa etária está caindo morta como moscas, e suas mortes são consideradas mortes de desespero por doenças evitáveis, do estilo de vida. Temos que olhar para as vulnerabilidades. As doenças do estilo de vida significam que há algo em nosso corpo que está mais fraco. Por quê? Estilo de vida que é dirigido pela mente, como estou comendo, bebendo, dormindo, mas mais que isso, é o que está em minha mente por trás de tudo isso. Como estou realmente administrando os momentos do dia a dia? Como estou administrando os padrões, os traumas, os hábitos tóxicos estabelecidos? O que estou fazendo com isso? Quando ignoramos tudo isso, porque esta tendência atual da ciência está dizendo, isso não importa, o que importa são os sintomas. Vamos apenas procurar os sintomas, diagnosticar, rotular. Quando você rotula alguém, você corta até 10 anos a mais de sua vida. Eles mostraram estudos de pessoas com diagnóstico de saúde mental que reduziram até 20 anos de vida. Pessoas em uso de drogas psicotrópicas, por causa de todas as complicações nas mudanças no cérebro e no corpo, cortaram até 25 anos de vida. Isso é sério, é uma realidade. Então chega a pandemia, agora é mais um ano. Eles dizem que há um ano a mais sendo cortado da vida das pessoas, mas há uma grande contradição porque eles estão dizendo, existe essa circunstância diversa, luto pela perda de pessoas, incerteza e sem saber se você vai viver ou morrer. E quanto tempo vai durar esse isolamento e impacto econômico e tudo mais? Isso é um trauma. E eles estão dizendo, mas esta é a maneira de tratá-lo. Vamos rotulá-lo, vamos diagnosticar isso, vamos medicá-lo. Então aqui chegamos ao Covid com um problema, com aquela filosofia estúpida que criou tantos problemas. E cientificamente tudo isso está sendo pesquisado e mostrado. E agora temos a pandemia. E agora eles querem continuar com esse sistema que não funcionou para isso, o que vai torná-lo ainda pior. Temos que mudar completamente nossa narrativa e parar de dizer que as doenças mentais estão aumentando. Que há uma em cada 4 pessoas que estão tomando antidepressivos ou deprimidas. 100% das pessoas estão deprimidas, ansiosas e preocupadas com esta pandemia de Covid. 100% das pessoas no mundo, em algum momento de suas vidas, estiveram e estarão ansiosas e deprimidas, em luto, tristeza, terror e desespero, e outras coisas. E não tenho certeza da porcentagem exata porque ninguém realmente fez esse tipo de pesquisa, mas estima-se que provavelmente 30 a 40% das pessoas terão traumas extremos de abuso e guerra. Se você olhar para um contínuo de 0 a 10, 0 a menos 10, e tiver coisas como surtos psicóticos, e ouvir vozes, e estados extremos de sofrimento mental, que ainda não são doenças, eles estão simplesmente naquela situação traumática. Você está tendo uma resposta traumática. Pense em alguém que é um veterinário de guerra. Acabei de entrevistar um fuzileiro naval outro dia que treinou atiradores. E quero dizer as coisas que ele teve que fazer e sua equipe tiveram que fazer. Eles voltam e tentam. E todos nós sabemos o problema de tentar reconciliar-se com a vida civil depois que você passou. Muito desafiador, Isso é o que eles estão experimentando o dia todo. Coisas que são completamente contra a sobrevivência, completamente contra a nossa natureza humana. E agora eles, em vez de permitirem que eles processem esse trauma, eles estão voltando e sendo informados de que estão doentes. Ele me disse o que eles fazem. Eles injetam coisas como Risperdal, que é um antipsicótico nas espinhas dos veteranos de guerra, porque eles são um pouco psicóticos, e eles são psicóticos por um motivo. É o enfrentamento deles. Como você lida com isso? Você vai ficar com raiva, você ficará frustrado, você não será capaz de amar como amava. Você tem que ser capaz de abraçar, processar e reconceituar. Dar-lhes uma droga não vai resolver, não vai ajudar. Na verdade, ele restringe o cérebro. Não há cura química para isso. Isso só vai adicionar combustível ao fogo, porque sua mente vai trabalhar através do cérebro. Então agora você coloca produtos químicos, e agora isso não vai facilitar a mudança. Você sente que, quero dizer, o desequilíbrio químico ele existe em algumas pessoas quando eles dizem que eu tenho depressão, é uma doença bipolar, tenho essa doença mental, tenho um desequilíbrio químico, fui tratado com isso, não tente dizer não porque isso é quem eu sou. E algumas pessoas, elas se baseiam nesse tipo de perspectiva, né?
Isso é o resultado de... Vai em frente. A narrativa de eu tenho um desequilíbrio químico e minha depressão é causada por um desequilíbrio químico é uma narrativa que é a única explicação que as pessoas estão recebendo. Eles não estão recebendo uma reação alternativa. Quero dizer, uma narrativa alternativa. O mais importante é que qualquer um que esteja ouvindo este podcast quer validar sua depressão, sua ansiedade, sua dor, seu desespero, seu PTSD, qualquer que seja o rótulo que tenha recebido. Eu quero validar que isso não precisa ser validado com um rótulo de doença. Você não está doente, você não tem um cérebro quebrado. Seu cérebro não é defeituoso. Você está passando por algo. Então você não é alguma coisa. Você não é aquilo. Você está passando por alguma coisa. Está experienciando algo. Você está experimentando algo e você lidou com isso da única maneira que poderia lidar naquele momento. Isso criou essa resposta adversa porque era uma situação adversa e você estava apenas tentando lidar com ela. O que temos que fazer é passar por um processo de aceitação, processamento e reconceitualização. O importante aqui é reconhecer que o desequilíbrio químico não é a causa do desespero. A causa do seu desespero é o que você passou e o que você está passando e aprendendo, e não sabendo como administrar e como lidar com esses pensamentos que estão te deixando louco. E esses flashbacks e voltar para aquelas situações de estupro ou abuso ou trauma de guerra ou... Isso poderia deixar uma pessoa louca. E isso não é loucura no sentido de doença. É uma loucura no sentido de que sua mente é como uma onda errática ao seu redor e está passando por seu cérebro. E você tem isso e seu sistema imunológico e tudo está gritando para você dizendo, vamos consertar isso. Um rótulo de doença invalida e por um momento pode ser bom saber, ok, bem, esses são os rótulos de como me sinto. Porque isso nos dá a sensação de que temos um pouco de controle. Inicialmente isso lhe dá conforto, mas não se veja assim. É melhor dizer que estou passando por problemas de estresse pós-traumático por causa do que passei. Contra eu sou PTSD, ou eu tenho a doença de TEPT. É melhor dizer que estou com sintomas de bipolaridade, essas oscilações intensas por causa de toda a minha história, do que dizer que tenho bipolaridade. Eu tenho um desequilíbrio químico. Pesquisadores mostram que temos que parar de dizer isso. O melhor psiquiatra que lidera este campo lhe dirá que temos que parar de dizer isso. Que não há desequilíbrio da serotonina. Você nem pode medir isso. Não há genes ou desequilíbrio da serotonina causando isso. É o que você experimentou que é a causa. E então isso se move através do seu cérebro e corpo. Então, obviamente, seu cérebro e seu corpo respondem. Então veremos mudanças no cérebro e no corpo. Não necessariamente o desequilíbrio da serotonina. Às vezes é dopamina. E se as dopaminas diminuem as serotoninas, então as anandamidas, posso lhe dar uma lista de grandes termos químicos, e isso vai mudar todas as funções na estrutura do seu cérebro e seu DNA. 1.400 respostas neurofisiológicas estão desligadas. Essa é a resposta. E isso não significa que você tem essa coisa escondida dentro de você. A coisa assustadora é que está controlando você. Se alguém volta da guerra, alguém teve um trauma sexual, dizer a essa pessoa que a depressão ou a ansiedade que ela está sentindo é uma doença, é um insulto ao que ela passou. Mas se eu disser a você, caramba, isso é terrível, conte-me sobre isso. Eu quero ouvir sua história, eu quero apoiar você. Sua depressão e ansiedade que você está sentindo é um sinal de que algo está acontecendo. Há uma história de origem, há uma fonte. Posso ouvir? Posso ajudar? Posso ajudá-lo a reconhecer os sinais e passar pelo processo para encontrar a história de origem e, em seguida, reconceituá-la. E isso leva tempo. Não é uma consulta de 15 minutos onde posso te dar um rótulo. Isso leva tempo. Esse também não é o tipo de tratamento de condicionamento que existe, que alguns deles funcionam se forem usados no lugar certo, mas para tentar colocar um veterano que passou por algo de volta na situação, para tentar condicioná-los. Você não pode condicionar, você tem que reconstruir. Esse é o tipo de equação de Ultra Break. X é a situação. Y é como você deve funcionar para a paz mental. Então você tem X mais Y. E então aqui estamos em nossa situação X, onde somos o tipo de humano experimentando a vida que deveríamos estar em Y, e você coloca os dois juntos. E o que o tratamento atual diz é que, ok, agora vamos criar Z. Você pode ignorar X e Y. Vamos criar uma nova coisa. E a novidade é que você está doente. Mas isso não funciona. Na verdade, é X mais Y igual a XY. X é o que você está passando. Y é onde você deseja encontrar a paz mental e deseja juntar os dois para viverem juntos, para que possa mudar a forma como o passado se desenrola em seu futuro. Isso é muito poderoso. Eu quero voltar ao que você disse quando estava vivenciando esse
Evento traumático na família que teve recentemente, onde você usava um monitor de glicose e mencionou que houve um processo, né? Você percebeu que o medidor explodiu. Estresse de palpitação cardíaca, você sentia seu físico mudando para um estresse, essa proteção, esse Sim. aperto, o que quer que fosse que você estivesse passando. Sim. Medo, ansiedade, tudo que você sentiu no momento. Qual foi o processo que você interrompeu para te trazer de volta a níveis normais para si mesma e se sentir em paz e sentir mais firme e também mais calma? Ok, é o processo do ciclo neuro. Excelente pergunta. É o processo do ciclo neuro. Está na segunda metade do livro. O neurociclo é... São 5 passos, né? Sim, estes são os 5 passos. Isto é o que desenvolvi inicialmente para lesões cerebrais traumáticas das pessoas. Foi a primeira vez que desenvolvi minha teoria. E então, a partir daí, refinou para todos os diferentes tipos de situações com as quais trabalhei. E então foi refinado ao longo dos anos. Esta é a pesquisa mais atualizada. Um bom cientista deve continuar aprendendo, mudando e melhorando, que é o que eu tenho tentado fazer. Neste livro, esta é a versão atualizada do neurociclo. O ciclo neuro é como você mantém sua mente, que está sempre funcionando sob controle. Se em um estado de trauma agudo, como eu estava naquele momento, o trauma agudo cria um cérebro vermelho. Eu mostrei a você aquela imagem de um cérebro vermelho. Aquele cérebro vermelho significa que eu tenho um maremoto acontecendo em meu cérebro, ou que o lado esquerdo e o lado direito do cérebro estão fora de harmonia. Terei uma gota de sangue e oxigênio na frente do meu cérebro. Já ouvimos falar de coisas como delta, teta, alfa, beta, gama. Essas ondas devem fluir como ondas no mar. Se você pensar no mar, você tem grandes ondulações que são delta. Ondas um pouco menores são teta, então elas formam o que é beta. A crista, que é o beta alto, e o gama, que é a ondulação da praia. E queremos isso através do cérebro de uma maneira legal e uniforme. X acontece e então aquele estado Y é descartado. Naquele momento foi o que aconteceu comigo. O que queremos é, porque a mente funciona através do cérebro e do corpo, e a mente está experimentando esse trauma que é uma bagunça. Nosso cérebro e corpo apenas fazem o que a mente está fazendo. Então há uma confusão em nosso cérebro e nosso corpo. Mas se eu tiver esse tipo de caos, não consigo pensar direito. Não vou ter sabedoria, vou desmoronar. E nessa situação eu teria, e já fiz no passado, mas agora aprendi como lidar com isso. Falo por aí que esse neurociclo pode melhorar em 81% a forma como você gerencia a ansiedade e a depressão. Essa é uma afirmação enorme, e eu mostrei isso cientificamente. Ok, o que eu fiz foi tentar me controlar. Nesse estado, você não sabe o que fazer em um estado traumático tremendamente agudo, mas eu sabia pela minha ciência e pelo meu conhecimento, então sou proativa. Eu poderia entrar em 2 zonas, então eu entrei em 2 modos. O único modo era a confusão mental em que eu estava, que é o piloto, porque estou dirigindo, estou neste tempo. Imagine-se em um helicóptero que é como uma cápsula do tempo. Você está voando sobre a floresta e a floresta é sua mente com todas essas árvores. Esse trauma agudo só cresceu porque é instantâneo e está terrível. O seu helicóptero é atraído por isso porque você está em choque, com medo, terror, pânico e ansiedade. Esses são todos os sinais de fumaça. Meu piloto está indo assim. O copiloto também sou eu, mas é a minha sabedoria, porque dentro de cada um de nós está a nossa sobrevivência. Esse é o nosso instinto. Quando você dá um ótimo conselho a alguém e pensa, nossa, de onde veio isso? Você entende isso, é essa profundidade. Como sabemos o que sabemos? Sabemos o quanto podemos suportar. Diremos, eu sei disso, desse tipo de coisa. Esse é o copiloto, essa sabedoria. Então, o que queremos fazer nesses estados é entrar no copiloto, lembrar do copiloto e do piloto e usar a linguagem você. Aqui você está pilotando este avião por toda parte e o copiloto dizendo, ok, vamos nos acalmar. Vamos pousar naquela árvore. Você pousa o avião, pousa essa cápsula do tempo, tanto faz. Você sai, mas está com o copiloto, então está seguro. Você criou uma distância. E, obviamente, você treina. E está tudo no livro. Tem um aplicativo que explica também. Mas esta é a mentalidade que eu me treinei para entrar. Posso entrar em um trauma agudo nessa mente. Ainda estou chorando, ainda estou surtando, mas estou enlouquecendo nesta zona onde agora sei, porque sei que preciso de sabedoria. Eu preciso ser capaz de explorar isso. E não posso passar por esse caos com esse cérebro e corpo caóticos. E a mente, a menos que os acalme. Eu tenho que superar isso. E isso seria considerado uma luta ou uma fuga? Sim. Se alguém estiver cortando a sua frente na rua, no carro, ou alguém está gritando com você, ou o que seja. Sim, Está sim. acontecendo alguma coisa
que faz com que você lute ou fuja, seja algum trauma pequeno ou algum grande trauma. Exatamente. Ou um trauma agudo, que é a visão cega. A coisa que você não espera, que nos atinge de repente. Então você está entrando em um nível de luta e fuga. Tudo fisiologicamente, 1.400 respostas neurofisiológicas são ativadas para ajudá-lo a se concentrar. Mas elas não podem funcionar para você, a menos que você faça o que eu estou dizendo para fazer, que é mudar sua percepção. Este é o como fazer, porque é assim que você muda sua percepção em um instante, porque eu disse a você que em segundos desliguei o motor de glicose e nem esperava que funcionasse tão rápido. À medida que passava pelas 12 horas do trauma, fui capaz de administrá-lo cada vez melhor. E esta não é a primeira vez que eu fiz isso em toda a minha vida, mas foi tão interessante vê-lo em tempo real. E ver a reação. Ok, então... Então o primeiro passo é colocar o copiloto em estado de espírito para pousar o avião, é a preparação. não é mesmo? Essa é a preparação que ainda não chegamos então, ao primeiro passo. pouse o A avião preparação. primeiro. Então é isso. Então reconheça que você se lembra que há um copiloto que é a sua mente sábia. Você tem um piloto maluco indo por todo lugar. Pouse o avião. Deixe o copiloto dizer a você: tudo bem, pouse o avião. Você pousa o avião onde precisa. Qual é o problema e o que levou a pousar o avião? Para descobrir que o problema era seu emocional. Então este é o primeiro passo. Você vai reunir consciência, e isso significa que você está controlando. Você não está sentado embaixo da macieira e todas as maçãs estão batendo na sua cabeça. Você está parado e está colhendo a maçã. Há controle. Há um senso de autonomia, um senso de agência. No meio do caos, você pode criar um arbítrio mentalmente porque sua mente está dirigindo isso. Você diz: eu peguei aquela maçã. Esses são os meus sinais de alerta emocional. Terror, desespero, trauma total. Você colhe aquelas maçãs, coloca nas cestas. Então você ganha consciência de seu... Isso está reunindo mais ou menos sua consciência, é assim que eu estou me sentindo, é isso que aconteceu, é isso, esse aqui é o evento. Sim, é sim. Mas você está reunindo 4 pequenos pacotes distintos, porque quanto mais organizado você for, menos caos. Estamos sendo muito sistemáticos. E quais são essas 4 coisas? Você ganha consciência de seus sinais de alerta emocional, o desespero, a ansiedade, o ataque de pânico. Então você ganha consciência de sua resposta corporal física. Então aqui está o copiloto dizendo: como você está se sentindo? Seu coração vibra? Ataque de pânico, tensão, aperto no estômago, adrenalina, fuga, seja qual for o modo de voo e congelamento em que você esteja. Depois, seus comportamentos. O que você está dizendo? Como você está respondendo? Como Sim, você a responde? ação. O que você está dizendo? O que você está fazendo? O que realmente está acontecendo? E eu estou pegando isso, estou pegando aquilo. Pegue isso, pegue aquilo, você sabe. Então o que é isso? E está funcionando? Apenas fazer isso muda a forma como você faz as coisas. É incrível. A 4ª é a perspectiva. Qual é a sua perspectiva? Isso está condenado, isso é terrível, isso é péssimo. Isso é o fim ou tudo bem? Você se reúne. Então, assim que você o estiver, você vai refletir. É muito sistemático. E então, como você reuniu e fez toda essa coisa de preparação, você tem os 2 lados do cérebro. Você tem coerência novamente. Você tem fluxo sanguíneo de volta para o cérebro. Você tem oxigênio de volta para a frente do cérebro. Quando você tem um pouco de oxigênio e baixo fluxo sanguíneo na frente do cérebro, é o que acontece em um trauma, em uma situação aguda. Nessas coisas repentinas, cai. Então você é impulsivo. Você vai tomar más decisões. Você vai reagir incoerentemente. Você vai criar incoerência. Sua onda alfa no cérebro diminui e se torna mais ativa no lado direito. O que não é ótimo, porque significa que agora não teremos insight. Ao fazer o que acabei de dizer, você muda tudo isso. Você traz de volta a coerência, aumenta o alfa e pode não ser excelente ainda, mas você iniciou o processo. Então, conforme você avança pelas 5 etapas, e eu coloco todas essas coisas do cérebro no livro, e o que acontece? Então você começa a refletir. O que eu tenho na minha cesta? Número 2, reflita. Refletir é uma palavra incrivelmente bonita, pois é reunir consciência. No início, eu disse que não devemos ter medo de desespero, ansiedade, trauma, depressão, aquelas coisas assustadoras. Não tenha medo delas, porque elas são mensageiros. Elas são mensageiros úteis que estão lhe dizendo algo. E se você responder a elas dessa maneira, você as controla. Mas se você responder a elas com medo, elas o controlarão. Então você não vai seguir em frente, você vai ficar preso e depois preso na ruminação e os padrões só vão piorar. Assuma o controle, mesmo que esteja chorando, gritando, xingando. Eu não me importo com o que você está fazendo, apenas assuma o controle. Você está na árvore, você está fazendo as coisas. Então
Então junte, reflita. É como pensar na luz passando por um prisma. Ela reflete todas as cores do arco-íris. E assim refletir esse processo de ser detetive. Bem, por que estou tendo essa reação? Agora, quando ocorre algo, sabemos muito bem o porquê. Eu sabia por que estava assim, então não tive que fazer muita reflexão. A reflexão em termos do porquê. Porque eu sabia a causa, mas a diferença era que eu precisava refletir para dizer, tudo bem se eu reagir assim, isso vai acontecer. Foi questionar o que você está fazendo com essa emoção. O que você está fazendo com esse comportamento? Esse comportamento está ajudando? O reflexo nessa situação seria diferente de um reflexo para alguém que está tendo um ataque completo da síndrome do impostor. E é um padrão, e eles continuam fazendo isso. Eles agora estão trabalhando sequencialmente através do processo. Então, eles vão ter que começar a descobrir o porquê. O que atrai de volta a que nível? Que tipo de problemas de autoestima ou qual é a história de origem? A reflexão nesse caso seria: pergunte, responda, discuta, por que sinto isso? Mas refletir é só para ter sentido, mas de uma forma bem abrangente. Por que há esses padrões de significado naquele trauma agudo? Estou fazendo os 5 passos rapidamente. Se estou trabalhando em um padrão ao longo do tempo, vou gastar mais tempo. O terceiro passo é você escrever. Obviamente, eu estava em meio a um trauma. Eu não sabia escrever. Eu visualizaria. As coisas rápidas que você pode apenas visualizar ou, se puder escrever, escreva. Eu recomendo, se você escrever, em forma de meta-engrenagem. Ensino isso no livro. Eu tenho um vídeo que acompanha isso. E o que é um metacog? Um merecog é uma forma de padrão de escrita que estimula. Parece uma árvore. Você começa no meio e trabalha nos galhos e coloca palavras, e não escreve frases inteiras. Você basicamente apenas derrama informações e literalmente as deixa sair neste formato padrão. Mas uma das coisas principais é agrupar. Como um pensamento, quando algo surge, você coloca em uma área, e quando surge outra coisa, você coloca em qualquer lugar. Você tem esses grupos de informações e cada palavra está em uma linha, e cada linha sai da linha anterior. E esse formato é inacreditável. Ele junta os dois lados do cérebro, se aprofunda e você começa a ter uma visão do que nem sabia que estava lá. O quarto passo é ir e resolver esse caos que você acabou de escrever. Ok, tomei consciência, refleti, estou escrevendo. O que isto significa? Qual é a autópsia mental? Qual é o padrão, os ativadores, os antídotos? O que é? Como posso reconceituar isso? Então você encerra o ciclo com um pouco de ação. Essa ação, se for nesses 5 segundos ou quer que seja, tudo bem. Vou realmente respirar fundo e vou agir assim. Eu vou dizer isso ou vou fazer isso. É uma pequena ação que o ancora de volta em um estado onde você pode funcionar no próximo momento naquele trauma agudo, ou naquele momento de impostor e no momento de síndrome do impostor. E agora você precisa entrar em uma reunião de negócios. Você está se sentindo como se não pudesse porque você sabe o tipo de fraude da síndrome do impostor. Ao fazê-lo no momento rápido, a cada momento, você terá uma reação simples e rápida. Nas grandes coisas em que você está trabalhando no padrão todos os dias, você fará seu trabalho por um período limitado de tempo. Faça o trabalho porque não é uma solução rápida. Se você está procurando uma solução rápida, nada relacionado à grandeza de solução rápida ou mental. Essencialmente, você faria isso por cerca de 15 a 45 minutos por dia quando estiver consertando as coisas grandes. Você faria isso, Luiz. As grandes coisas que você faria por 63 dias. E por que 63? Todos nós já ouvimos 21 dias para construir um hábito. Isso é um mito completo. Não um neurocirurgião, um cirurgião. Muitos anos atrás, eu estava falando sobre os ciclos físicos de cura pelas quais nosso corpo passa. Se você pegar uma bolha, leva cerca de 3 semanas para as células-tronco formar um sistema imunológico para fazer o seu trabalho de se livrar da bolha. Isso assumindo que sua mente não é uma bagunça. Se sua mente estiver confusa, você pode cortar 60% desse tempo de cura. Vai demorar 60% mais. E se a sua mente estiver bem, isso vai diminuir o tempo? Faz na hora, às vai ser vezes no até tempo? antes. Depende do nível de dano. E às vezes você precisará de um ciclo de 3. Às vezes você precisará de vários. Isso é para a cura física. A cura da mente, no entanto, precisa de um mínimo de 3 ciclos para a mudança de comportamento. Sério? Isso é comprovado cientificamente? Há muita alguma... pouca pesquisa sobre o mito dos 21 dias, então eu decidi pesquisá-lo, e há alguns estudos. Há um da University College em Londres, e eu os coloquei em meu livro. Aí está o que acabei de fazer recentemente em 2019 ao longo de 2020. Rastreamos no cérebro o que acontece. Então, 21 dias, você obtém o que chamamos de picos de gama, o que significa que você pegou isso, desconstruiu e reconstruiu em algo saudável. Você mudou o pensamento, mas é X e Y. Então isso está aí, mas parece
parece diferente. É como se você pegasse uma casa velha e feia que vai reformar, tirasse muitas fotos de todo o mofo e de todos os carpetes feios, e derrubasse tudo e construísse uma linda casa nova. Você ainda se lembra de como foi, mas você o reconceituou. Você está vivendo nesse novo espaço, você se lembra do antigo. É disso que estou falando. Isso leva 21 dias. Então você cria para quebrar e construir um pensamento com memórias, porque o pensamento é uma árvore feita de memórias. Então, para fazer algo que tem um nível de sustentabilidade, leva cerca de 21 dias. E nesses 21 dias depois disso, se você parar por aí, é uma pequena plantinha na sua floresta. Não tem energia suficiente para sair da mente não consciente. A mente inconsciente opera 24 horas por dia. É onde todas as suas experiências são armazenadas em pensamentos. Todos os seus sistemas de crença, sua nutrição, tudo sobre você. Enquanto estou falando, tudo o que estou dizendo está estimulando pensamentos da sua mente não consciente a se moverem para sua mente consciente para entender o que estou dizendo e transformar todas essas coisas novas em pensamentos. Mente não consciente para que um pensamento se mova do não consciente para o consciente através do subconsciente. Portanto, não consciente, o subconsciente é a ponte. Consciente é quando você está acordado. Inconsciente, 24 horas por dia, infinito, massivo e onde também está nossa sabedoria. Então, a sabedoria está no meio. Se você quiser imaginar uma floresta, você tem faixa verde escura que é toda a sua sabedoria instintiva, material de sobrevivência ligado ao amor, viés de otimismo. E então tudo que experimentamos na vida está no limite. Árvores pequenas, grandes, verdes, quanto menor a árvore, mais nova a experiência, ou quanto mais nova a memória, mais fraca a memória. Grandes árvores estabelecidas são as que influenciam. Se for uma grande árvore escura e estiver influenciando, ela vai pular em sua mente consciente e influenciar sua visão. Então retrocedemos até obtermos algo bom que você construiu para realmente influenciar como você vê algo. Tem que ter mais energia colocada nisso. A energia nunca é perdida, a energia é transferida. A física quântica fala sobre energia. Essas coisas são proteínas com energia vibrando nas pequenas estruturas proteicas que elas enfraquecem. Então você tem que fortalecer. Tem que regar, alimentar com algum fertilizante. Totalmente. É tão fácil, meu Deus, é tão fácil. Do dia 22 ao 63, você simplesmente mantém o número 5 por cerca de 1 minuto por dia. É assim que é simples, são 42 minutos em 42 dias. Tem uma função de lembrete ativa na qual você também pode cadastrá-la. Ele aparece no seu telefone e você pode se lembrar de fazer isso. E você literalmente acabou de ler. Só de lê-lo, você se lembra de fazê-lo. E então você está construindo sua força para transformá-la em mudança de comportamento. Portanto, contornar o tema do seu podcast e chegar à grandeza requer uma mudança de comportamento. Uma mudança real de comportamento, se você realmente deseja criar um bom hábito em sua vida, terá que passar os 63 dias fazendo isso. Então, não são apenas 63 dias. Quero dizer, eu mostrei cientificamente e assim por diante. Não é apenas para desintoxicar os padrões, os traumas, os hábitos tóxicos, os pequenos e grandes TS. Você mencionou as coisas agudas, os maus hábitos que você desenvolveu, mas também para construir novos hábitos. Então, se você se identifica, essa é uma área que eu quero crescer na minha vida para ir para o próximo nível de grandeza. Seja lá o que for, você precisa de 63 dias no mínimo e às vezes mais. Um trauma está tão arraigado e está bloqueando sua grandeza que você pode precisar de vários ciclos de 63. Não existe um design padrão. Mas quanto mais você faz isso, mais autorregulado você se torna, o que nos traz de volta ao início da conversa, que era que a mente está sempre em ação. Então você também pode controlá-la. Então aqui eu acabei de lhe dizer como fazer isso. É praticamente as porcas e parafusos. E o que a neurociência diz a respeito do pensamento positivo e o pensamento negativo tóxico? Não sei qual é o status, são 60 mil pensamentos por dia e também sabe-se que 80 ou 90% deles são os mesmos pensamentos recorrentes. Eu devo ter errado, mas é algo por aí, né? Tem muita coisa por aí. E você não está muito longe do que a mídia está dizendo. Em termos de pessoas, eu sigo pessoas que estão empenhadas em entender os números da própria perspectiva neurocientífica. Eu fiz meus próprios cálculos. Construímos cerca de 8 a 10 mil pensamentos por dia. Então, estamos construindo. Essa é a quantidade de eventos que experimentamos. Pode ser mais. Estes são números muito medianos. Portanto, é algo entre 8 e 18 mil que construímos. E construímos em resposta ao que experimentamos. Então, o que é novo é construído. Mas aí, para construir, você também tem os pensamentos surgindo. Assim, a qualquer momento, podemos trabalhar em blocos de 10 segundos. É isso que a neurociência nos mostra. Apenas para lhe dar algum tipo de coisa tangível para se agarrar. Em qualquer momento de 10 segundos, você pode literalmente ter qualquer coisa de 1 a 10 pensamentos que se moverão do não consciente.
E talvez mais, e também construir alguns pensamentos nisso. Um pensamento com um pensamento, mas com múltiplos, talvez sem memórias nisso. São 120 coisas estranhas acontecendo em qualquer bloco de 10 segundos. E multiplique isso por 60 segundos, vezes 6, então temos 1 minuto. Então você já pode ver os números conforme eles se multiplicam. Então é aí que chegamos em qualquer lugar entre 8.000 que construímos, e provavelmente outros 10.000 estão chegando. Mas seja qual for o número, não importa, é muito, é muito. Nós pensamos muito, e me parece que a maioria são negativos, né? Não necessariamente. Se você olhar a única razão pela qual parece, é porque o negativo recebe mais atenção. Não porque você está conectado dessa forma, mas porque eles criaram uma perturbação completa em seu cérebro. Então nós vemos... É mais forte a reação física, certo? E você vai se livrar disso. É contra a sua sobrevivência. Então você vai prestar atenção ao que quer que seja que esteja ameaçando sua sobrevivência. Pense nisso. Se alguém está na sua porta e você tem a sua família para proteger, você vai prestar atenção. Você não vai sentar e assistir TV. Você vai prestar atenção ao que é uma ameaça à sua sobrevivência. Não é que tivemos mais pensamentos negativos. Quando a gente está relaxado e... calma, a gente não pensa, eu precisava consertar isso, a gente está só relaxando, curtindo, mas quando o pensamento negativo acontece, a gente presta muita atenção. Exatamente, é a grande árvore da floresta. O que quer que você mais pense crescerá. Nesta enorme floresta infinita de verde, a faixa no meio é a mente sábia que nunca pode mudar. A maioria é verde, as árvores pequenas, as árvores grandes, e você vai ter um aglomerado de preto no meio. Algumas pessoas terão mais porque sofreram mais abuso. Como eu disse, 20 a 30% da população, dependendo de onde você é, de qual país, terá mais experiência, mais trauma, abuso socioeconômico, guerra, etc. Então, países devastados pela guerra, você encontrará mais PSD, porcentagens mais altas do que em algum lugar como um país menos devastado pela guerra e esse tipo de coisa. A floresta é predominantemente verde, mas o que quer que esteja recebendo mais atenção em sua vida? Se você está vivendo na devastação da guerra, ou se você está vivendo em uma situação abusiva, ou vivendo com um chefe intimidador, ou você está vivendo por um fio com alguém da sua família que está muito doente, é isso que vai dominar. Então, não é porque tenhamos mais pensamentos negativos, é porque isso é sobrevivência. Está ameaçando nossa sobrevivência ao criar danos cerebrais. Temos que nos livrar disso, temos que administrá-lo. É uma chamada para a gestão. Prestar atenção ao tóxico é um apelo à gestão, cria perturbações no campo gravitacional. Eu preciso obter uma imagem. Tem um filme, não sei qual é. Você sabe que consegue aquele efeito cascata que se move como um campo, ou algo que eles criam com os filmes. Eles criam esse efeito cascata. Você consegue visualizar algo assim? Claro. Isso é o que está acontecendo com a mente. Então, nós temos essas ondulações. Não são apenas as árvores que estão paradas, há essas ondulações. Mas, mesmo assim, essa ondulação é tóxica. Então, é como se fosse muito perturbador. Perturba o equilíbrio na mente inconsciente e está ligada ao físico. Portanto, essa tempestade de interrupção de ondas de campo gravitacional está ligada a uma delas no cérebro físico. Então, é nas tempestades ali, em algum lugar ali. Então, talvez esteja lá. E então também está lá. Então, eles estão ligados e estão ameaçando sua sobrevivência. Assim, eles chamarão sua atenção. E sua atenção é ir consertar. Então, se suprimirmos... Então, se a gente reprimir em termos de quê? De não prestar atenção, não ficar atento, sim, drogas. Medicar, usar drogas, sim, beber... Sim. Qualquer que seja o vício para lidar Exatamente. com ele, ao invés de resolver, o que é que acontece? Estou feliz que você trouxe isso à tona. Portanto, o vício não é uma doença. Nós somos pegos pelo produto químico. Os produtos químicos mudam seu cérebro, mas sua mente pode substituir qualquer mudança biológica, porque sua mente é mais poderosa que seu cérebro. Você sempre pode recorrer a esse instinto de sobrevivência interno, que é aquela faixa interna de árvores verdes, apenas para fim de analogia. Portanto, o vício não é uma doença. O vício é uma resposta. Como a depressão é um sinal de alerta. É tentar pegar algo que dói e pegar algo que entorpeça a dor. Então, como você disse, o sexo, a pornografia, o álcool, as drogas, o fumo. Sim, exatamente. Comida. Se você encontrar alguém que... Ontem eu estava conversando com alguém que travou uma tremenda batalha com a cocaína e o álcool, mas não houve um cochilo que o agarrou. Temos a impressão de que, seu cérebro está doente. Portanto, você está vulnerável àqueles e você não pode controlá-lo. Absurdo. Isso acabou com toda a esperança. As pessoas estão morrendo por falta de esperança, Luiz. É disso que se trata aquela estatística de que falei anteriormente, a inversão de tendências. As pessoas estão morrendo de falta de esperança, mortes de desespero. Quando você tira o senso de agência das pessoas, você está tirando a dinâmica mais central de quem você é como humano. Sua mente é toda sobre arbítrio.
Pense, sinta, escolha, você controla isso. E você remove esse arbítrio de alguém dizendo: ei, você não pode controlar o fato de ser viciado em álcool. Isso é terrível. Mas se você disser: ok, vejo que é aí que você está encontrando sua estratégia de enfrentamento no momento, que o álcool entorpece a dor, o abuso de qualquer coisa pode escondê-lo, o vício em opiáceos. É só para aliviar a dor. Então, uma vez que uma pessoa está em um ambiente amoroso e solidário, onde ela pode começar a ver essa mudança e ver o porquê, então você pode conduzi-la através do processo de: ok, bem, vamos ver. Talvez esse sinal tenha uma causa e vamos começar encontrando. E quando você começa a trabalhar no ciclo neuro, na maioria das vezes eles estão viciados em alguma coisa porque a dor é muito forte e eles negam. Isso é como uma doença porque é mais fácil aceitar isso inicialmente. Mas eles estão negando. Não sou viciado em álcool. Sei que não sou viciado em alguma coisa, em cocaína, não sou viciado. Mas uma vez que você começa a mostrar-lhes com amor, bem, esqueça a substância, vamos falar sobre você. O que está acontecendo? E quando você começa a fazer isso, estou deprimido, isso, então as coisas começam a surgir. E assim que você começa a fazer esse ciclo acontecer, a pessoa é mais capaz de dizer: ah, entendo, tenho tentado atenuar minha dor. E então você começa a obter o lançamento. 86 a 93% das pessoas que são viciadas saem do vício por escolha. E essa escolha é estimulada por um ambiente super apoiador e amoroso que ajuda as pessoas a ver o que está acontecendo. Porque é muito difícil enfrentar essas coisas. Então podemos viver em um estado de negação. E é isso que requer muito apoio e boa terapia e bons ambientes de apoio. Mas dizer a alguém: sou sempre um adicto, é uma das piores coisas que você pode dizer. Você está dizendo: ok, você não tem poder. Claro, eu sou vítima desse desequilíbrio químico, ou seja lá o que for. Sim, mas esse não é o caso e pode levar anos. Quero dizer, eu estava falando com alguém outro dia que estava lutando com todos os tipos de coisa e agora é uma das pessoas mais incríveis, ajudando outras pessoas, fazendo o trabalho mais incrível. E essa pessoa havia sido estuprada várias vezes quando criança, vinha de uma família muito rica. E a babá que cuidava dele, quando seus pais estavam tão ocupados trabalhando, estuprava repetidamente essa criança durante sua infância. Aconteceu novamente na universidade, e isso em diferentes ambientes de trabalho. E em diferentes partes do mundo quando ele viajou para diferentes partes do mundo. Então chegou ao ponto em que percebeu que estava entorpecendo a dor. Você pode ver, temos que mudar a narrativa. Absolutamente. E esses são casos extremos, mas também é o dia a dia. Temos que viver com nós mesmos. Alguém outro dia me disse: isso é tudo em um bom relacionamento grande, extremo. Que tal apenas sentar aqui comigo mesmo? E não consigo dormir à noite, e estou preocupado com as coisas que ainda posso fazer na vida, mas estou ruminando, pensando demais e preso na raiva. Isso também. Temos que administrar tudo isso. Eu falo isso porque eu fui abusado sexualmente quando eu tinha 5 anos e eu tinha raiva, tinha ressentimento, frustração e... Raiva por 25 anos, até que eu comecei a me abrir, falar sobre isso, fazer terapia, até fazer coisas. Quero dizer, eu fiz todo tipo de terapia, todo tipo de ajuda terapêutica que eu pude ter, eu tive. E realmente o que aconteceu para melhorar foi essa questão do ambiente de amor, de apoio, para começar um caminho de libertação, me libertando da dor, do trauma, dando voz, expressando Bonito. isso. Isso não aconteceu da noite para o dia comigo, porque Não. 8 anos depois ainda é uma coisa contínua de cura. Será? E isso é mais fácil. Eu posso ter uma conversa sobre isso com facilidade, onde 8 anos atrás eu estaria chorando falando Isso sobre é isso. XY. Então, Isso é X mais Y igual a XY. Você reconceituou. Desculpe, não queria interrompê-lo, mas foi o que você fez. Você anda de neurociclismo sem saber. Agora, se você iniciar formalmente o neurociclismo, se você iniciar um programa diário, começará a desligá-lo ainda mais. Obterá ainda mais controle sobre o acúmulo de todas as coisas que aconteceram. Isso é exatamente o que eu recomendaria Claro. que você experimentasse. então, o que é que a gente deve pensar quando temos pensamentos tóxicos sobre nós mesmos? Eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou ser nada, eu não vou tentar isso, essa pessoa não gosta de mim. Drama, estresse, ansiedade, seja lá o que for, quando temos pensamentos tóxicos que não apoiam nossos sonhos, não apoiam a nossa melhoria, nosso futuro, o que é que a gente deve pensar e substituir esse processo? Ou isso é algo que a gente não deve rejeitar, esses pensamentos negativos, a gente deve analisar e estar atentos a eles. Como isso não consumir a nossa vida?
Ok, então você meio que respondeu a pergunta. A segunda parte é isso que você faz. A única maneira de obter controle é aceitar, processar e reconceituar, e você faz isso de uma maneira muito receptiva. Então é como entrar no helicóptero e ser o piloto bagunçado e ser o copiloto. Entre nesse estado de espírito e então é muito sem julgamento. Você começa dizendo a si mesmo que a primeira coisa ao entrar no helicóptero, seja qual for o ponto em que estiver, é dizer que está tudo bem. Está bem. Há 1 milhão, bilhão de pessoas que estiveram na mesma posição em que você está lutando. Na verdade, a maioria das pessoas luta contra a autoestima. São pouquíssimas as pessoas que, por algum motivo, não lutam contra a autoestima. Por exemplo, ao pensar que não posso fazer isso ou estou com vergonha. Porque cada experiência tóxica que temos destrói completamente o cerne de quem somos. E o núcleo de quem somos é que sou necessário, eu sou valioso e tenho algo para contribuir com o mundo que ninguém mais pode contribuir. Então, quando alguém tenta tirar isso de você por meio de um abuso, isso é como um ataque ao seu âmago. Então, você meio que se esconde entre a vergonha. E a autoestima sai disso. Eu não deveria estar sentindo isso. Principalmente uma criança pequena. Tipo ser abusada. Você não sabe como processar isso. É tão contra a sobrevivência. Porque os adultos da sua vida, que deveriam ser os protetores, te traíram. Você não tem a linguagem, você ainda não tem o poder do cérebro, o poder da mente para processar. Sua estratégia de enfrentamento será: bem, isso me fez se sentir mal, então estou mal. Então você tende a ter uma penetração. O trauma sexual tende a criar uma penetração de vergonha. E isso se manifesta em todos os tipos de manifestações comportamentais, seja na abstinência, seja na dificuldade, na agressividade. E isso ataca a autoestima porque algo no âmago de quem você é foi atacado. E é por isso que leva tempo, como você falou, para voltar e encontrar isso. Em termos do que você diz para alguém, a primeira coisa é chegar ao ponto em que temos que mudar nossa narrativa. E temos que esquecer o que o mundo disse sobre todas essas palavras assustadoras e vê-las como úteis. E é uma mudança completa de 90 ou 360 graus. Desespero, ansiedade, vergonha, pensar que sou uma vergonha, pensar que não tenho autoestima, pensar que não posso fazer isso. Tudo bem, porque assim que você diz, está tudo bem, assim que você pode admitir, você está sentindo isso, você o controlou. Você tem o poder de volta. Você mudou o equilíbrio de poder. Isso agora é o não consciente. É esse trauma. E a criança de 5 anos, passados alguns anos, tanto faz. E não estou dizendo que você fez isso, mas pode ter havido um período em que você ficou reprimido porque não sabia como processar. Até talvez os 15, 16, 17 anos, quando estava ficando mais metacognitivamente capaz. E começou a ver coisas. Talvez fosse mais velho. Muitas vezes, atinge entre 18 e 22 anos, onde o trauma da primeira infância, onde começamos a ver esses padrões se manifestando e um pouco de consciência chegando. Então, agora que isso vem à consciência, no cérebro, essa coisa está enfraquecida. Esses ramos de proteína, que são as memórias e as emoções, os dados do evento, agora estão enfraquecidos. Então, no minuto em que choro, digo, ok, sinto vergonha, sinto que não tenho autoestima, sinto que sou inútil e sou feia, e sou isso e sou aquilo e nunca consigo alcançar nada. No minuto em que posso aceitar isso, posso olhar para isso objetivamente, piloto, copiloto. E o copiloto pode dizer, o que você sente? Eu me sinto ok, agora vamos ver se isso é real. E aquela calma toda, do jeito que eu estou falando, calma, tudo bem, está bem, agora podemos consertar. Isso enfraquece essas ligações químicas, ligações de proteínas. Eu meio que mudei essa estrutura no meu cérebro. Agora mudei 1.400 respostas neurofisiológicas para trabalhar para mim em vez de contra mim. Agora meio que recrio o equilíbrio no meu cérebro, aumentei o fluxo sanguíneo. Então estou me preparando para ser mais resiliente, para fazer o trabalho árduo de desempacotar. E piora antes de melhorar. E uma das coisas realmente boas que apresentei em meu trabalho e neste livro é saber que cientificamente mostrei que mesmo que você se sinta pior, o que acontecerá quando você desempacotar isso e começar a ver as coisas que você reprimiu é terrível, é de partir o coração. Foi assim que eu me senti quando eu comecei a falar sobre isso. Pensei, essa é a coisa mais assustadora e difícil que eu já fiz. Eu quase preferia morrer ao falar sobre isso. É uma sensação horrível que se tem. E você pensa, se alguém soubesse essas coisas sobre mim, se eu realmente tivesse que enfrentar essas coisas, é uma coisa muito assustadora e desafiadora com a qual eu tive que lidar emocionalmente, e parece que você está morrendo por dentro. Talvez isso seja muito extremo, mas eu acho que você está pensando e sentindo que você vai morrer, porque se eu tivesse que processar isso e se as pessoas soubessem sobre mim, como eu poderia me aceitar, como elas poderiam me amar, vou ficar sozinho pro resto da vida, minha mente ficou perturbada.
Sim, e não há significado, e não há propósito, e o que você pode fazer, e é uma perda de tempo, e não consigo viver comigo mesmo assim, e é tão terrível e não consigo fazer isso. E então você começa a rejeitar as pessoas ao seu redor. Isso é normal, você precisa aceitar isso sobre o processo. Vai piorar antes de melhorar, e tudo bem. O que você passou é normal, e não podemos rotular isso e medicar. Então invalidarei sua experiência. Por você falar sobre sua experiência, nesse formato de ter um podcast de alcance global agora, onde as pessoas estão sendo muito mais vulneráveis e abertas, está trazendo isso à tona e está permitindo que possamos enfraquecer isso. Você mudou o equilíbrio de poder e piorou. Como você disse, você quer morrer e é tão ruim. Mas então a mudança começa a acontecer, porque veja onde você está hoje, uma mudança aconteceu. Em algum momento, quando você realmente piorou, você pode até ter tentado suicídio, ou pode até ter chegado ao ponto que é como, estou fora daqui, ou algo traumático, realmente traumático, e de repente há essa mudança, há essa consciência. E então você pode começar a reconstruir, e isso é um processo que leva tempo. Essa mudança é real, é sobre isso que você me perguntou. O que você diria para alguém que está nesse estado? Por onde você começa? Você começa se dando permissão. Você começa entrando na política do copiloto, deixando aquele piloto voar como um maníaco. É uma cápsula do tempo. Você pode colocar o avião em movimento novamente, mas contar com o poder e o conforto do copiloto para dizer, estou com medo disso, não quero pousar meu avião, mas vou. E você pousa seu avião. Então você pega suas pás e começa o processo de finalmente desenterrar tudo isso lentamente enquanto estiver pronto. É por isso que digo 15 a 45 minutos por dia. Você não precisa de mais. Você faz um pouco de cada vez. E você faz quantos ciclos precisar. E eventualmente chega ao ponto em que você reconceituou. E como nós realmente nos curamos do trauma do passado, que causa muitos dos nossos pensamentos? Porque eu estou ouvindo você dizer, e a gente está falando sobre traumas, de memórias do passado que a gente teve, eventos, e a gente está segurando isso na memória, a ideia do pensamento de evento, e muitas vezes eu diria que, na verdade, isso é um pensamento pessoal. Estou pensando que a maioria de nós, um evento acontece e as memórias, depois de décadas, anos, são transformadas em algo maior e potencialmente mais extremo do que o evento realmente foi. Agora, nossa mente está surgindo com memórias que nem eram reais e causaram essa reação em nós. Então, como se curar de traumas do passado? É curar a memória do passado? Seria curar tudo isso e... É muita coisa. O que está acontecendo? Qual o processo? O que a gente tem que fazer? É só através de terapia? A gente pode fazer isso sozinho? É um diário? Você pode fazer isso sozinho. Você pode fazer com terapia. Eu nunca faria nada completamente sozinha sem suporte. Se fizer terapia vai ajudar, mas a terapia é um catalisador e é no seu lugar onde você pode descompactar a dor e obter orientação sobre como administrar o próximo passo. Mas você ainda está vivendo consigo mesmo 24 horas por dia. Tem que fazer o trabalho, Você né? tem que fazer o trabalho. E é aqui que ter um sistema de gerenciamento da mente é tão vital. Então, o que você descreveu é toda a árvore do pensamento. E aquela árvore de pensamento, vamos pegar o incidente pelo qual você passou quando criança. O incidente real são as raízes. E então o evento e os detalhes e o tempo e tudo mais. O evento. E isso então constrói sua perspectiva de como você se vê. Estas são suas emoções e os dados, e isso se manifesta em como você realmente viveu sua vida. Então é um trauma do passado. Não há culpa nisso, mas mesmo sendo tóxico, porque era tudo o que você poderia fazer para sobreviver. É um mecanismo de enfrentamento. Portanto, esta árvore tóxica é um mecanismo de defesa. Então, temos essa coisa embutida em nossa mente e nosso cérebro que nosso sistema nos permite. Porque isso deve acabar com você. Você nem deveria estar vivo. Esse tipo de coisa. Se você olhar para a biologia natural, existe esse sistema de proteção que o protege por uma temporada até que você esteja pronto para lidar com isso. E então o evento virá em sua vida onde agora você terá que lidar com isso. E às vezes ignoramos isso. Nós o ignoramos algumas vezes antes de fazê-lo. Portanto, é uma espécie de casulo. Então é protetor, mas também é prejudicial. Mas porque você não está pronto para lidar com isso, não está acabando com você. Ainda está causando problemas. Ainda está criando algumas ondas de choque lá no chão e esse tipo de coisa. Então, de repente, algo vai acontecer na sua vida e vai se infiltrando aos poucos. É uma infiltração lenta. E então está enviando pequenos tentáculos. Está crescendo.
que você ainda está sobrevivendo, mas as coisas estão ficando cada vez piores. E eventualmente esse casulo começa a se romper e explode em sua mente, fisicamente, em algo, em um relacionamento, em um ambiente de trabalho. Cascaté e pequenas coisas acontecem. E então, eventualmente, há uma grande explosão. É isso, o casulo começa a sair à medida que você amadurece e envelhece. E faz mais com a sua vida e experimenta mais. Isso tem que ser resolvido. Então seu corpo chega ao ponto em que tem que rejeitá-lo. Em algum momento, ela não consegue mais ficar ali. E é aí que ela explode. E quando explode, essas são todas as memórias. Como você se lembra, esse é o conceito de abuso quando criança. Esse é o pensamento, esse é o detalhe da história e é assim que você experimentou. E então você tem que ir dos sinais de alerta de volta aos dados aqui. Como você experimenta isso de volta ao momento real, E então você está sim. conceituando. Então como você faz isso funcionar no seu futuro? Isso sempre faz parte da sua história, mas você muda como? Você já fez isso. Você disse isso antes, você pode falar sobre isso sem desmoronar, mas em algum momento você não conseguia. Não, você reescreve o roteiro. Você reescreve e isso leva tempo. Isso leva esses ciclos de 63 dias. Você literalmente repensa e reescreve o roteiro. Então, eventualmente isso acontece. Você tem isso e aquilo agora, em vez de ser tóxico. Você pode ver que algumas dessas folhas estão brilhando um pouco mais do que as outras? Sim. Ok, então é isso. É reconceituado. Agora posso falar sobre isso. Isso vai fazer você chorar. Mas agora você transformou isso em parte de você. Você o redesenhou. É um belo novo espaço. Era assim, mas agora você fez isso funcionar a seu favor em vez de contra você. Então esse é o trauma do passado, que não tem desculpa nisso. Não tem perdão nisso. Mas você precisa ser liberado, porque se você ainda se conectou àquele trauma mantido aí, te mantém conectado no mundo quântico, literalmente ao abusador. Então até a gente liberar, ainda tem uma conexão. Então aqui está seu cérebro, aqui está aquela pessoa, talvez a 10 mil milhas de distância. Mas por causa do emaranhamento e da física quântica, não há dimensão de espaço-tempo. E há, por causa disso, o emaranhamento tóxico. Mas quando as partículas estão emaranhadas, quando duas partículas são colocadas em um relacionamento em experimentos de física quântica, não importa o quão distante elas sejam, elas ainda estão em relacionamentos. Então este virá para cá, este virá para cá. Então, até que você libere, até que você seja conceitualizado, você está conectado. Isso está controlando você. Quando falamos sobre as pessoas dizerem perdão, acho que liberar é uma palavra melhor, porque Como quando você você libera? perdoa, elas estão passando por esse processo ao longo do tempo conforme você conceitua. Você lentamente corta os laços. Então, na hora que está nesse formato, não tem mais aquele laço invisível ali. Você sabe que cortou o laço quando pode realmente falar sobre isso. E você não está desculpando o comportamento dessa pessoa. Na verdade, o que ela fez nunca pode ser perdoado se você pensar nisso, mas você pode liberá-lo. Falamos sobre o perdão como sendo parte de uma cura, mas temos que fazer isso. Temos que ter muito cuidado ao usar o termo perdão vagamente, porque quando alguém faz algo errado, esse erro, mesmo que quer que você tenha feito de errado a alguém, esse erro está sempre presente. O que é perdoado é o que devemos liberar. Devemos perceber que aquele foi um momento no tempo em que estava errado. A pessoa precisa ser o dono, mas não é sua responsabilidade fazer com que essa pessoa seja o dono. Eles têm que descompactar esse erro e meio que trabalhar com isso. O que você tem que fazer é se libertar disso. Uau. E para colocar isso em seu passado. E essa é a coisa mais fácil de fazer, porque muitas pessoas ficam presas porque acham que não posso perdoar, não posso perdoar. Como você perdoa alguém que te estuprou? Como seus pais perdoam alguém que machucou seu filho? Não estou dizendo que você tem que manter isso. Você tem que se libertar disso. E você tem Sim. que aceitar isso. Aquele evento, talvez aquela pessoa estivesse operando a partir de um trauma. Então a razão para eles fazerem isso foi motivada pelo trauma, e isso não o torna certo. Ele fez aquilo e não podemos ignorá-lo. E o que eu acho que também tentamos fazer com vários tipos de abordagens psicológicas é: perdoe, especialmente na comunidade religiosa. Mas o perdão acabou, tudo se foi, ainda está lá. O princípio Kintsugi explica melhor. Você conhece o princípio Kintsugi? Sim. Vai em frente. Quando um vaso se espatifa no chão e fica em 1000 pedaços, eles não varrem os pedaços.
Quando você foi estuprado quando criança, sua vida foi destruída. Ok, mas você não varreu as peças. O que eles fizeram foi coletar todas as peças e reconstruir meticulosamente o vaso com ouro e platina. Então agora você tem esse lindo vaso novo com todo o ouro e platina e representa o que você passou. Enriqueceu você, quem você é como pessoa. Você está ajudando os outros através de sua história. Você está ensinando os outros. Você, como líder, é um dos 3% que permite que outras pessoas falem sobre seus traumas. Apenas 3% dos líderes estão falando sobre saúde mental. 3% Sério? Globalmente. Isso é terrível. Portanto, se nós como líderes não falarmos sobre isso, como damos permissão para aqueles que estão nos seguindo falar sobre isso? Então, como líder, enquanto fala, você já adotou o princípio do Kintsugi. Você está mostrando suas rachaduras de ouro, a luz está brilhando nas folhas, e o trauma é chocante. Nunca perdoamos, isso está errado. Nunca podemos dizer que está certo. Mas o que você fez com ele está certo, e agora você pode transformá-lo em ajudar os outros a alcançar a grandeza. Absolutamente. Esse é o tipo de transformação. Uau! Eu tô curioso. Qual o processo de proteção de saúde mental no dia a dia? Parece que a gente precisa estar ciente e fazer o processo de cura do passado, das memórias traumáticas do passado, como você quiser chamar isso. Mas qual o processo de proteger o presente e o futuro para que a gente não caia naquele espaço escuro que mantém a gente preso lá? Existe alguma recomendação? Existe, e é autorregulação. É ser muito, muito regulado que vemos na neurociência. E, na verdade, tem uma pequena citação no livro disso. Eu acho que, na verdade, eu tinha aberto porque eu estava... Na verdade, eu fiz uma live sobre isso hoje, mas você pode... Eu posso te dizer o que é. A cada 10 segundos... Pensei que tinha a página aberta. A cada 10 segundos, você pode estar consciente do que está pensando, sentindo e escolhendo. Manter-se em um estado de paz mental vem de estar consciente a cada 10 segundos. Agora, não estou pedindo para você acertar o relógio no seu telefone. Só estou dizendo que traduza isso. Significa o tempo todo que, como quando você está acordado, precisa ficar parado e observar seu próprio pensamento. Precisa estar pensando, ok, o que eu estou pensando neste momento? Como estou reagindo? Eu acordo, me sinto ótimo, então leio o e-mail. Me sinto péssimo ou acordo me sentindo nervoso. Porque estou falando com essa pessoa? Como estou reagindo? Estou fazendo esse e-mail, fazendo este trabalho. Tipo, estar se monitorando constantemente. E isso pode parecer cansativo, mas não é. É a coisa mais natural do mundo. É uma das coisas mais saudáveis para o cérebro que você pode fazer. Esta é a chave da autorregulação. À medida que você faz o ciclo neuro, à medida que você adquire o hábito da reciclagem neuro, suas habilidades de autorregulação são treinadas a um nível em que isso muda a sua vida. Se eu tivesse que dizer o que protege minha saúde mental, é o aumento da autorregulação de viver constantemente uma vida de neurociclismo. A outra coisa no neurociclismo que é fenomenal para proteger a saúde mental, não conheço ninguém, exceto eu, que fale sobre isso, e é chamada de construção do cérebro. E há uma seção inteira no livro sobre a construção do cérebro. E isso é dar os 5 passos do neurociclo para aprender novas informações como humanos. E o que isso significa? Uma nova habilidade ou... Todos os dias novos dados. Então, para mim, farei minha pesquisa científica todos os dias. Passo pelo menos 1 hora olhando estudos neurocientíficos ou científicos relacionados à minha área de trabalho, estudando novas informações, as mais recentes. Eu o estudo a ponto de poder dar uma palestra sobre ele ou escrever um artigo sobre ele. Todos os dias, quando você acorda, você tem milhões de novas células nervosas bebês. E as células nervosas parecem árvores e estão esperando que você seja como alface. Para fortalecer as novas células, os novos pensamentos que você constrói nos neurônios de seu cérebro, esses pequenos galhos, esses pensamentos. E se você não usá-los, eles se tornam lixo tóxico. Então isso afeta seu sono no final do dia e afeta seus sonhos, e cumulativamente ao longo do tempo eles afetam a saúde do seu cérebro. Quando o seu cérebro é construído, é como limpar os dentes. Se você não escovar os dentes todos os dias, terá um problema real com seus dentes e seu cérebro, porque isso causará todos os tipos de problemas em seu corpo e assim por diante. A mesma coisa com a construção do cérebro. A construção do cérebro constrói resiliência mental e física. Ao aprender algo, na verdade, pensamos profundamente que quando você faz o ciclo neuro para construir o cérebro, o que estou fazendo é fazer você pensar profundamente. E quando você pensa profundamente, você faz todas essas grandes coisas acontecerem no cérebro. O lado esquerdo e direito, o oxigênio e todas essas coisas. Essa é a única maneira de obter esses novos direitos de D&D para bebês. Eles respondem ao pensamento profundo e superficial. Eles não respondem à varredura de manchetes e pressa, enjoo e pressa, e captura de dados e nunca fazem nada a que respondem. Ou isso é escanear
selecionar as manchetes que me interessam. Deixe-me ler este artigo e estudá-lo, então vou escrever um artigo. Estou lendo este grande livro, ou pegue meu livro e estude-o. Você sabe, estude isso todos os dias por 1 hora. Você conseguirá e não apenas obterá as ferramentas, mas também estará construindo seu cérebro. Mas não basta ler. Estude-os, use os 5 passos, reserve 1 hora por dia. Se você pode fazer mais, faça mais e transformará a sua saúde mental. Todos os meus pacientes, quando chegavam ao meu consultório, obviamente avaliavam e faziam esse tipo de coisa. Você resolve onde estavam os problemas, mas sempre fazíamos a construção do cérebro primeiro. Às vezes, por algumas sessões, eu só fazia a construção do cérebro e os levava a um estado em que eu podia reconhecer que eles estavam começando a ficar mais resilientes e autorregulados. Começaríamos a fazer o trabalho de trauma e o trabalho de deficiência de aprendizagem, trabalhando com traumatismo crânioencefálico. O trabalho de lesão cerebral traumática e derrame que eu faria com meus pacientes, como se estivesse trabalhando com o que o seu pai passou. Eu ensinaria ao paciente e à família a construção do cérebro. Nós entenderíamos no que você está interessado. Em que seu pai estava interessado? Ouvir, tocar piano, cantar, esporte, corrida. Então você pode praticar esportes e usar a construção do cérebro. Você pode fazer isso com ele. Agora você pode pegar a construção do cérebro e praticar esportes e não apenas lê-lo, mas realmente estudá-lo. Você fez os 5 passos e estudou como se fosse dar uma palestra. Pai, agora você vai ensinar isso. Isso é o que eu faria com meus pacientes. E então iríamos restaurando a função lentamente, porque isso muda, ele ordena os campos gravitacionais, ordena que o cérebro mude e direciona a neuroplasticidade e a cura vem, e você começa a se transformar. Tive CEOs de grandes empresas na África do Sul que sofreram terríveis acidentes de carro e perderam completamente sua funcionalidade. Não sendo capazes de funcionar, fizeram essa construção cerebral por um longo período de tempo e voltaram e se tornaram outra coisa. Então, como o cara era um engenheiro, mas foi para a administração e se tornou o CEO de uma grande corporação, teve esse terrível acidente de carro e acabou voltando e se tornando um engenheiro de ponta com danos cerebrais. Quer dizer, já tive pilotos que aos 82 anos não podiam mais voar e se tornaram contadores. Posso te contar uma história após a outra quando estou no estado de maior aflição, como aquela noite de trauma agudo que te contei. Além do monitoramento da glicemia, além de fazer a neuroreciclagem, o que eu fiz a construção do cérebro. Sentei-me para construir o cérebro para me acalmar daquele estado, então eu mudaria entre o neurociclo de gerenciamento para o neurociclo de construção do cérebro. E para tentar aprender a entender algo, sim. Mas isso criou resiliência. Me acalma. Se estou excitada, vou fazer a construção do cérebro. Se estou fora de mim e não estou conseguindo e sentindo que estou ficando super ansiosa ou deprimida, vou até mesmo entrar em 10 minutos de construção do cérebro. Vou pegar um artigo, estudá-lo e fazer a construção do cérebro. E essa construção só acontece quando você está estudando e aprendendo alguma coisa, ou é mais como, vou jogar ping-pong, praticar um esporte, fazer uma atividade para me ajudar na coordenação olho-mão, por exemplo? Sim, definitivamente. Você também pode fazer isso. O ping-pong é fantástico para o cérebro. Qualquer coisa que desafie o cérebro a coordenar será um desafio de construção do cérebro. Entendi. Sinuca, tênis, ping-pong, coisas desafiadoras. Qualquer coisa. Sim, você pode fazer isso, assim como aquelas coisas que são mais relacionadas ao físico. Então eu equilibraria o físico com o mental para que você faça o cognitivo. Quero dizer, ambos são mentais. Certifique-se de construir seu cérebro com uma combinação. Eu sinto que muitos pais, no geral, não têm muitas ferramentas para conversar com seus filhos sobre saúde mental. E não me lembro muito dos meus pais, embora sejam incríveis, eu não me lembro da gente falar sobre saúde mental e esses desafios que podem surgir, essas emoções e esses sentimentos que podem surgir em momentos diferentes e gerenciar isso adequadamente. Temos ferramentas que agora estão sendo descobertas em pesquisas como o que você trouxe, que conversas os pais devem ter com os filhos sobre saúde mental, para que eles se sintam seguros, vistos e amados, com confusão que talvez tenham quando adolescentes ou jovens adultos no mundo que a gente vive. Eu amo sua pergunta e é tão importante. Deveríamos estar fazendo isso desde bebês. Quando uma criança chega da escola e pode ter 3 ou 4 anos de idade e está triste, ela não tem a linguagem. Mas para poder realmente perceber e validar, diga: vejo você se sentindo triste, por que você está triste? E dê brinquedos para representar. Quanto mais velhos ficam, nunca ignore a emoção de uma criança. Valide sempre. Te vejo triste. Você quer falar sobre isso? Eu te vejo. Você percebe? Estou dizendo que vejo você e você pode encontrar sua
sua própria forma de dizer isso, mas é reconhecer o que você valida e nunca julgar ou dizer, você não precisa se sentir assim. O que os pais fazem muitas vezes sem querer. Eu sou uma mãe de 4, eu fiz isso. Mesmo com todo o meu conhecimento, vejo que fazemos confusão mental o tempo todo, mas é muito importante. Seu filho vem até você e diz, estou muito preocupado. E então você diz, como que você está preocupado? Eu estou preocupado com isso. E é algo que você acha totalmente irrelevante. Ah, mas isso não é tão ruim. Você não precisa se preocupar com isso. E isso é a pior coisa que você pode fazer com uma criança, porque o que você fez foi invalidar algo que para ela agora é vergonhoso. Então agora eles têm essa confusão de preocupação. Eles não sabem como processar isso. E você sabe que os pais fazem isso. E você não aceitou seus sentimentos e pensamentos. Isso. Então é muito importante. Mesmo que você não ache válido, você não está ajudando dizendo isso. Eu sei que muitas vezes é feito com intencionalidade. Ah, não é tão ruim, vai ficar tudo bem, acalme-se. Não faça isso. É melhor sentar e aceitar. Diga, ok, vamos conversar sobre isso como você está se sentindo. Você aprende as 5 etapas que eu tenho no meu aplicativo Neurocycle. E estou escrevendo, já escrevi livros no ano passado, mas agora estamos fazendo versões atualizadas de neurociclismo para bebês, crianças pequenas, adolescentes, o que for. Então é ter essas conversas, dar abertura. Uma das coisas que tenho como mãe, e quero dizer, costumava fazer muita terapia familiar quando pratico. E como conselho que sempre dei aos pais e que tentei aplicar o máximo possível é manter o ambiente aberto. Mantenha-o. Não importa o que seus filhos sejam, se eles quiserem falar com você sobre sexo e coisas sobre as quais você não quer falar. Se você não quer falar sobre aquilo, eles vão falar sobre em outro lugar. E isso vale para as emoções também. Temos que permitir que nossos filhos digam, estou me sentindo deprimido. Outro dia alguém disse, como faço para ajudar meu filho a não ser um professor de depressão? E foi uma maneira bastante interessante de expressar isso. E minha resposta a isso foi, ajude-o a processar isso. Se eles são professores de depressão, o que você pode aprender com eles? Se você acha que eles são tão bons em depressão, isso é um sintoma, um sinal de que algo está acontecendo. Você precisa reconhecer isso e dizer, vejo você se sentindo deprimido, você pode explicar mais? E então trabalhe através do todo. Você pode usar muitos recursos visuais com crianças. Quando eu estava praticando em escolas a partir dos 3 anos de idade, eu pegava o cérebro e as crianças de 3 anos reagiam a isso. Isso está no seu cérebro e vai virar uma árvore. Então agora esta é a árvore feliz e esta é a árvore triste. E você trabalha, o que você está sentindo? Qual é triste? Me diga, e você dá a eles as palavras e então veja. Assim você trabalhou sistematicamente através do processo e diz, ok, então é por aqui. E pode levar alguns dias, então é o mesmo processo, mas você os orienta para o nível deles. O que você está fazendo é modelar o que fazer ao mesmo tempo. Não esconda seus sentimentos como pai. Não pareça perfeito. Não, porque na bagunça que eles têm crescimento, é na bagunça que eles aprendem. Então você faz bagunça, fica bravo com seu filho sem motivo. E então você sente culpa e condenação. Não faça isso. Se você ficar bravo, explique por que está bravo. Diga que está realmente bravo. Eu sinto muito, eu disse a coisa errada. Eu não queria fazer isso. Mas a coisa que não devemos deixar uma criança crescer. Ou você, a mãe que escolheu ter você. Portanto, você tem que ser perfeito. E se você desapontar, estragará minha vida para sempre. Isso não é saudável para uma criança. E é isso que acontece. Os pais fingem, ou não, está tudo bem. E você, enquanto isso, a portas fechadas, você e seu marido estão tendo uma grande briga. É tão confuso quando meu marido e eu discutimos. As crianças cresceram sabendo por quê. Explicamos, ok, estávamos errados. Não deveríamos ter dito isso. É por isso que discutimos. E esta é a nossa solução. E, portanto, essa é a autenticidade e honestidade. Eles podem não gostar sempre, porque pode ser bastante assustador. Mas a vida é assustadora. Você tem que dar às pessoas, seus filhos, as ferramentas para saber que, ei, é assim que estou administrando. Eu sou adulto e ainda batalho. Então, quando eles são adultos e lutam, eles não pensam, oh Deus, eu sou um adulto. Eu deveria ser como minha mãe, que era perfeita. Não, minha mãe ainda chora, meu pai ainda fica chateado, mas eles têm um plano. Essa é a autenticidade. Respondi a pergunta? Com certeza. Eu tenho algumas perguntas finais para você. Isso tem sido fascinante e inspirador. E eu mal posso esperar para mergulhar no livro. Organize sua desordem mental. 5 passos simples e cientificamente comprovados para reduzir a ansiedade. O estresse e pensamento tóxico, então, compre o livro se você ainda não tem, vai ser muito útil e poderoso para ti. Ou para um membro da família, para um amigo, então compre e se inspire com isso. Você vem fazendo esse trabalho há 3 décadas? Quase 4, já são 38 anos. Quase 4 décadas. Você tem feito esse trabalho, pesquisa e também pratica com isso, aplica no mundo real. Qual é o maior desafio que você enfrenta hoje? Mesmo conhecendo essas práticas de consciência ao redor do cérebro, da mente, do corpo,
pensamentos, memórias, todas essas coisas. Qual é o maior desafio e você encara isso como um ser humano há 4 décadas de conhecimento? O desafio é que, pessoalmente, eu gostaria de poder administrá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esse é o meu objetivo. Porque sei que funciona e fico totalmente frustrada quando penso, por que não usei apenas o neurociclo? Chegou a um ponto em nossa família em que, se eu quisesse... Na verdade, eu fui até o meu marido ontem. Eu estava realmente preocupada com alguma coisa. Ele disse, bem, por que você não está fazendo neurociclismo? Não diga isso pra mim, não estou com vontade agora, só quero desabafar. Essencialmente é verdade, porque eu tive que fazer isso. Eu realmente me controlei. Portanto, a coisa mais difícil, provavelmente a mais difícil de fazer, é observar as pessoas sofrendo quando sei que há uma saída e gostaria de poder consertar as coisas. E isso é provavelmente o que você não pode fazer. Quero dizer, provavelmente você não pode fazer isso. Tem feito de mim meu ponto fraco. Quando quero consertar tudo e todos, e se não consigo, fico pensando, o que será que fiz de errado? Portanto, tenho que me lembrar o tempo todo de que não posso. Você não pode consertar ninguém, mas pode apenas apoiá-los. Então isso é um desafio muito grande para mim, porque eu posso dizer, ei, apenas faça isso, mas para mim mesmo, faça isso. Você vai passar por isso. Você sabe como diz o ditado, isso também passará quando souber como administrá-lo. Isso para mim é um grande desafio, e globalmente é a narrativa da saúde mental. Nós apenas temos que parar de dizer às pessoas que elas têm danos cerebrais, quando estão apenas sendo humanos normais. Isso é incrível, estou muito feliz da gente ter conversado. Muito obrigada. E essa é a pergunta que eu faço a todo mundo no final, é chamada as 3 verdades. Então eu gostaria que você imaginasse que é seu último dia aqui na Terra e daqui a muitos anos e tudo que você quis você conseguiu realizar. Seus objetivos, sonhos, tudo virou realidade. Mas, eventualmente, você tem que ir para um próximo lugar e você tem que levar todo o seu trabalho com você. Mas você pode deixar para trás... exatamente. Mas você pode deixar para trás 3 lições que você compartilharia com as pessoas e isso é tudo que a gente ia ter para lembrar de você. E eu chamo isso de 3 verdades. O que você diria serem as suas? Que a mente é algo que você pode controlar. A mente é real, a mente é a fonte de tudo e é algo que você pode aprender e desenvolver e que eu deixaria o sistema para trás. Eu diria, ouça, aprenda a controlar sua mente. E use o neurociclo, desenvolva-o ainda mais. É o que eu diria. E o fato de que sua mente é real, de que sua mente está sempre presente. Se você não conseguir controlar sua mente, todo o resto é apenas endereçamento de feridas. Então isso seria o principal. E deixaria o como fazer para trás para que desenvolvam e o tornem ainda melhor do que eu fiz. E então a filosofia. A terceira coisa que eu deixaria para trás são 3 palavras, 3 lições, que um psicólogo, William James, citou frequentemente. E essas 3 coisas na vida são importantes. Seja gentil e seja gentil consigo mesmo e com os outros. São essas 3 coisas. Acho que estaríamos muito bem equipados para ter uma experiência decente, pacífica e realista. Com certeza são belas verdades. Caroline, eu aprecio muito você. Eu quero te agradecer por um momento, porque isso tem sido inspirador e revelador. Eu te reconheço pelas quase 4 décadas de constante curiosidade, constante pesquisa, dedicação para entender a mente e as complicadas nuances da mente humana, a conexão corporal da mente, a conexão cerebral e física e quântica da mente também. E todas essas coisas que cercam o campo energético da mente é algo que me fascinou bastante durante toda a minha vida, quando eu era criança e crescendo e aprendendo cada vez mais sobre isso, é algo que me deixou curioso e você fez disso a sua missão de vida e de estudo. Tentou simplificar o contexto de uma forma que os seres humanos normais possam entender e eu realmente agradeço você pelo seu trabalho e se mostrar de forma consistente, fornecer sua paixão que você tem para compartilhar informações que são relevantes para a mente. E eu te agradeço por tudo isso. Obrigada, isso é muito gentil da sua parte. Eu quero lembrar todo mundo, comprar o livro Organize Sua Desordem Mental. Certifique-se disso agora. Você está nas redes sociais, você está no Instagram, te vejo muito no Twitter, no Facebook, doutora Caroline Leaf. E praticamente tudo é isso, né? Seu site também é carolineleaf.com. Apenas drleaf.com. drleaf.com, lá tem todas as informações, seus livros, coisas diferentes que você tem feito, então certifique-se de acessar o site.
Essa é a minha pergunta final. Vai Eu em também frente. tenho um podcast, limpando rapidamente sua bagunça mental. Então esse é outro lugar Pronto, onde confira o eles... podcast também. Eu quero entrevistá-lo o mais rápido possível lá também. Eu adoraria saber Com sua certeza, história. eu Seria adoraria. Eu tô fantástico. sempre pronto pra isso. Se alguém quiser analisar e fazer sessões comigo, pode chamar que eu tô dentro, então. Você Eu tem uma agradeço história isso linda. e muito obrigado. E a minha pergunta final é: qual é a sua definição de grandeza? Acho que você sabe minha resposta para isso. Minha definição de grandeza é quando você começa a chegar aos grupos com compreensão de como pensa, sente e escolhe. Então você começa a ver a grandeza, porque é algo que você pode fazer que ninguém mais pode fazer. E quando você reconhece que é algo que você pode fazer que ninguém mais pode, que é a sua mente, é o que você está fazendo, é a sua percepção. Então não há inveja ou ciúme, não há desejo de ser igual a outra pessoa, nem competição, porque você não pode competir com você, porque ninguém pode fazer o que você pode fazer. Todos estão no mesmo barco. Então, de repente, agora se você passar da competição para o aprimoramento, isso é fundamental. Quando melhoramos uns aos outros, é quando realmente crescemos como humanidade. Uau! Doutora Caroline Leaf, estou muito inspirado e emocionado. Muito obrigado por estar aqui para compartilhar sabedoria e mal posso esperar para Eu te ver no também mal futuro. posso esperar. Muito obrigado, tem sido incrível. Obrigado pelas perguntas. Eu amo a profundidade da conversa que tivemos. E obrigada. Porque se tá tentando curar o corpo, tem uma coisa que a gente pode garantir: vai levar tempo. Vai demorar muito porque é pela regra da física newtoniana. Podemos jogar pelas regras da física quântica, a energia ditando a matéria. Por isso, quando se está verdadeiramente fazendo mudanças lá no campo, essa cascata descendente começa a acontecer.